Seja bem-vindo, pessoal, ao 9º episódio dos Contadores, um ambiente totalmente dedicado aqui para contar histórias de contadores e empresários contadores que estão transformando o nosso mercado contábil com tecnologia e inovação. Eu sou o Matheus, o anfitrião hoje do podcast Os Contadores. Hoje, novamente, estou com o meu amigão, CEO da Facilite, o dono de tudo aqui, Bruno Guedes. E hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês um cara que está realmente transformando o nosso ambiente contábil, o nosso mercado contábil. É o presidente do CRC, Darlan Barbosa. Seja bem-vindo, Darlan. Obrigado por aceitar esse convite. Obrigado por ter vindo aqui, compartilhar um pouco da sua história, também trazer novidades do CRC. Porque o CRC ele faz uma diferença tremenda para o nosso mercado, né? Eu que agradeço, estou muito feliz com o convite, muito feliz com a recepção, feliz de estar aqui e é sempre bom, né? Conversar com colegas a respeito da nossa classe, da nossa profissão. É uma profissão maravilhosa, é a profissão da minha vida e cada vez mais a gente vê o potencial que existe, né, de atuação, de crescimento, de desenvolvimento, de oportunidades na profissão contábil. Então, obrigado pelo convite aí, Matheus, Bruno. E vamos lá, né? Vamos conversar, bater papo. Então vamos. A gente já estava trocando um bate-papo aqui nos bastidores, né? Já comecei a anotar algumas coisas para a gente falar pro pessoal. Mas assim, a gente queria saber um pouco do seu começo, né? Como é que foi seu começo com a contabilidade? Você já falou que começou ali nos 15 anos. Como é que você conheceu a contabilidade? Por que você escolheu a contabilidade, né? Como é que foi esse começo? Cara, eu acho que a contabilidade me escolheu, né? Eu não creio em coincidência, eu creio em providência. É um pouco diferente. Mas a minha história começa... A minha mãe resolveu vir morar em Brasília, veio embora para cá, e eu vim com ela. Eu tinha, na primeira vez, 12 anos, e na segunda vez que ela veio para valer mesmo, eu tinha 14 para 15 anos de idade, né? E eu virei contador porque eu queria tocar violão. Ah, é? Como assim? Eu queria aprender a tocar violão. Eu sou batista, né? Eu sou cristão. E na igreja tinha um rapaz que tocava violão. E eu queria aprender a tocar violão. E aí ele se dispôs a me ensinar a tocar violão. E esse rapaz, o nome dele é Fábio, ele tinha um escritório de contabilidade. Então, no contraturno escolar, eu ia lá para o escritório dele aprender a tocar violão. Ele me dava aula, só que aí ele saía... Aí comecei a atender um telefone, atender um cliente e tomando aula de violão. E ali o escritório dele não era tão bem estruturado, ele tinha outras atividades, ele fazia contabilidade, mas trabalhava com outros ramos também, até que ele decidiu formar uma sociedade com outro contador e estruturar um escritório melhor estruturado. E aí eles precisavam de um office boy. E aí eu virei office boy dos dois. Eles formaram a sociedade e eu fui ser office boy, eu tinha 15 anos de idade. E aí foi aí que eu fui aprender. Aprendeu a tocar violão, pelo menos? Aprendi, né? Mais ou menos, né? Dá pra enganar um pouquinho, mas toco, né? É uma coisa que eu gosto de fazer, cantar, tocar. A música é algo muito importante, né? Na minha vida e na minha fé também, né? E aí foi assim que eu virei... eu descobri a contabilidade. Então eu fui trabalhar como office boy no escritório de contabilidade, e aí numa coisa realmente fixa, né? Eu ia para a escola, depois no período... E aí eu estava bem ali na virada do ensino médio. Aí eu fiz uma espécie de prova para fazer o curso técnico. E aí fui fazer o técnico em contabilidade, isso com 15, 16 anos. Com 17 anos eu praticamente tomava de conta do escritório só, né? Ao ponto assim, do cliente ligar e o contador atender e ele, tudo bem, fulano, tudo bem, deixa eu falar com o Darlan, porque aí eu tratava dos assuntos ali e resolvia. E aí fui fazer o curso técnico em contabilidade e com 19 anos eu abri o meu próprio escritório, né? Nesse período eu fiz um estágio no BRB e aí depois voltei, acabei o curso técnico, tirei o CRC e abri um escritório com 19 anos. Foi assim que a minha história... Que você comecei, né? Conhecer a contabilidade, né? E como é que foi essa... Porque
você também é concursado, né? Sim. E como é que foi essa questão de você ter que escolher, né? Que você falou que abriu o escritório de contabilidade. Como é que foi essa... Por que você resolveu, né, ser o contador ali de concurso público, né? E por que você resolveu e qual foi o peso que você teve, né, de escolher ou o escritório ou ser concursado, né? A gente tem um apelo em Brasília para concurso muito forte, né? É uma cultura forte aqui. Uma cultura muito forte. Eu vim para Brasília muito jovem, tinha 12 anos, depois voltamos daí em Natal, minha mãe vendeu uma casa que tinha, voltou para cá, comprou uma casa, construiu uma casa aqui. E quando eu vim para cá, as referências que eu tinha, as referências de trabalho, né, são referências que não eram referências... eram referências simples, de trabalho simples, né? Porque eu vim de um contexto lá de Natal. E quando eu cheguei aqui com 12 anos, o meu sonho era ser cobrador de ônibus. Porque eu imaginava que o cobrador de ônibus ficava sentado num ônibus, passeando de carro e contando dinheiro, né? Pegando em dinheiro ali. Eram coisas que eu gostava de fazer, andar de carro e contar dinheiro, né? Eu digo que Brasília é uma terra de oportunidades. E a profissão contábil é uma profissão de oportunidades. Eu acho que não tem, talvez, uma profissão com mais versatilidade e oportunidades do que a contabilidade. E Brasília também é um lugar de oportunidades. E uma coisa que eu acho que Brasília faz com a gente é nos dar referenciais. Então, o que acontece? Eu cheguei, estava ali, vi uma pessoa tocando violão e quis aprender a tocar violão, ele se dispôs a me ensinar, eu fui aprender e eu descobri que ele tinha um escritório de contabilidade, eu olhei para aquilo e disse, olha, isso é algo que eu poderia fazer também. E fui fazer o curso técnico em contabilidade. Veja, você tem uma referência, as oportunidades aparecem, você aproveita a oportunidade e as coisas vão acontecendo, né? O seu caminho vai se abrindo e você vai aproveitando, vai fazendo algumas escolhas, Deus vai te direcionando naquilo ali. E aí, quando eu vim para esse meio de escritório, eu percebi que eu também poderia ter um escritório. E aí a minha referência, o meu sonho já mudou. Primeiro eu queria ser contador, depois eu queria ser dono de um escritório. E foi isso que eu fiz, abri um escritório. E aí, por que eu fui fazer concurso? Porque todo mundo faz concurso aqui. E aí eu já tinha um escritório, acho que eu tinha uns 6 meses de escritório, e eu fui fazer o meu primeiro concurso, que era técnico em contabilidade dos Correios. E no primeiro concurso que eu fiz, sem estudar, sem fazer cursinho, nada, passei. Passou. E aí fui chamado. E aí eu fiquei naquela, tendo um escritório de contabilidade. E sendo servidor público. E sendo, no caso, Correio, empregado público, né? Na contabilidade dos Correios. Era técnico em contabilidade dos Correios. E aí você vai para um ambiente... Que aí mais uma vez, o ambiente onde você está, as pessoas que te cercam, ela exerce uma influência muito grande, né? Que você pode aproveitar as boas influências. Por isso que é importante, às vezes, você ser um pouco crítico em relação ao ambiente que você vai frequentar, as pessoas que você vai deixar entrar na sua vida. Né? Não é uma coisa assim elitista, né? Eu não gosto de dizer assim, olha, ande com as 5 pessoas, que você vai ser a média e tal. Não, porque se fosse assim, ninguém te aceitaria para uma ascensão, né? Então eu tenho outra perspectiva. Eu acho que você tem que andar com pessoas no mesmo nível seu, porque você vai se ajudar. Você sempre tem que ter alguém que você possa estender a mão para mentorear, para ajudar. E sempre você tem que ter pessoas que são referências para você, para te mentorear e te ajudar. Então, em todos os níveis, você tem que ter alguém que você é um empresário, Bruno, você tem uma empresa, mas é claro que você tem que ter pessoas que você tem que olhar e vislumbrar que de alguma maneira mentoria você. Ainda você às vezes não tem nem contato, você lê sobre ela, assiste, se inspira na história dela, né? Mas você também tem pessoas do seu nível, porque parceiros, né? E essa questão do ser ou não elitista, você que tem a base cristã, tem até na Bíblia também uma passagem que fala: diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Isso é uma passagem popular, é uma sabedoria popular, um provérbio popular, né? Mas tem muita sabedoria nisso aí, né? Sim, porque aí tem também, a gente conhece a Perifone, mas enfim, é mais uma questão de você estar ali com pessoas que têm
vibram ali na mesma frequência, tem o mesmo objetivo de crescimento e tal, não tá ali estagnado, foi o que você sempre buscou, né? Busquei. Porque Aí você busca chegou referência. com 12 anos, teu objetivo era ser cobrador de ônibus. E com 21 já era concursado, já tinha um escritório pronto. Então já estava mudando as referências ali de acordo com a galera. Porque as referências vão mudando, né? Isso eu falo assim, a igreja me ajudou muito como uma comunidade. Eu quando cheguei aqui em Brasília, fui morar primeiro no PSUL, depois a gente se mudou para São Sebastião. É um lugar que você... Brasília tem isso, você tem uma periferia, um lugar simples, humilde, mas ao mesmo tempo você tem acesso a todo tipo de influência. Sim, né? sim. Tem a pessoa ali que não tem um projeto de vida, se você for seguir aquele exemplo você vai se dar mal, mas também tem pessoas. Na minha vida, a comunidade de fé fez muita diferença na minha vida. Né? Eu sou batista, eu fui para uma igreja batista, aquela comunidade de pessoas, eu encontrei alguém, eu queria tocar violão, é uma coisa de arte, né? Sim. E aí você acaba se deparando com uma profissão e aquela pessoa se dispõe a te ensinar, se dispõe a abrir uma oportunidade para você, e aí as coisas foram mudando. Quando eu cheguei nos Correios, isso também continuou, porque eu cheguei lá, eu era técnico em contabilidade, tinha vários outros técnicos em contabilidade e vários contadores. Todos eles ou eram formados, pós-graduados, ou estavam fazendo nível superior. Menos eu. Aí o que eu fui fazer? Você tinha um técnico. Eu era técnico em contabilidade. Né? Então, ou eles estavam cursando o nível superior, ou já eram formados e até pós-graduados. Então eu olhei para aquilo, e como eu já tinha uma vivência em escritório, em 3 meses eu virei supervisor. Porque eu já sabia, eu trabalhava com aquilo, né? E aí eu vi, olha, eu tenho potencial também de fazer. Então eu fui fazer ciências contábeis nessa época. E aí já fui agregando, né? Eu tinha um escritório, trabalhava nos Correios como empregado e fui fazer ciências contábeis à noite. Isso aí. Ciência, é a ciência mesmo. Você tem que se virar. O cara novo tem que se virar mesmo, né? E a profissão permite isso, né? E aí abri uma outra oportunidade de um outro concurso. E foi no Conselho Federal de Contabilidade. Eu fiz esse concurso como técnico, passei, entrei, terminei minha graduação, fiz outro concurso para lá, para contador. Eu virei contador lá no Conselho Federal de Contabilidade. E depois que formei, passei no concurso que hoje eu sou consultor técnico legislativo, contador da Câmara Legislativa do DF, a Legal. Câmara Distrital. Estou lá há 15 anos. Em um dado momento, eu acho que quando você é jovem, e aí fica uma dica, você que está iniciando na profissão, você que está querendo começar um negócio, você que está buscando, você tem que mergulhar. Se você quer fazer algo diferente, algo que realmente gere um resultado, um legado, que faça diferença na sua vida, você vai ter que mergulhar, você vai ter que se desgastar, você vai ter que, de alguma maneira, investir, semear naquilo, plantar naquilo, para você poder colher. E a gente vive, né, conflitos de geração. Eu não quero dizer a geração que a gente vive hoje é melhor ou pior, mas tem algumas características da geração. E essa geração que a gente vive hoje, até por conta da tecnologia, né, e a gente vai falar um pouco de tecnologia, né, vim para cá por conta de um gancho de tecnologia, né, mas existe um problema em querer o reconhecimento e o resultado antes do esforço e do trabalho. E essa não é uma lógica da vida. A lógica da vida é diferente. E se você procura reconhecimento, resultado, antes de algum esforço, investimento, isso é uma fórmula para frustração, para ansiedade. Então, eu acho que um caminho mais seguro é tentar ir construindo e, cara, se dedica. Né? As oportunidades estão aí. Está disposto a começar por baixo, de aprender, ter aquela humildade, mas ficar atento às oportunidades. E foi isso que aconteceu. Em um dado momento, em um dado período, eu tive que fazer a decisão que você falou. Eu já estava ali estabelecido, tinha um escritório, concluí a graduação, e aí eu tive que fazer uma escolha. Olha, eu vou continuar como empresário, tendo um escritório, e quem tem escritório sabe da demanda que tem. Né? Hoje, com a tecnologia, até que você tem tido outras fontes, mas na minha época, há 25 anos atrás, não era bem assim. Era nota fiscal manual, era ter que digitar as coisas, você tinha que
É tudo muito manual. Era muito trabalhoso, né? Muito repetitivo. Né? Então, nota fiscal, né, escrita à mão, você tinha que ir no cliente, buscar a nota fiscal, né? Fiz muito isso como office boy, né? Você tinha que ter na Receita Federal, você tinha que pegar fila para a junta comerciária, aquela capa, o papel, você tinha que entregar lá, a exigência voltava, fazia de novo, fila de manhã cedo, de madrugada na Receita Federal, difícil órgãos regionais, né? Então, né, INSS aqui no setor bancário, então tudo isso aí quando eu comecei na contabilidade estava migrando. Tava finalizando isso ainda. Existia bem pouquinho, eu peguei o finalzinho disso. A pandemia ela acelerou isso, né? Essa mudança, né? E aí, um dado momento eu tive que fazer essa escolha, né? Me casei, né? Comecei a ter filhos, aí você precisa ter um pouco de tempo, qualidade de vida, aí você começa a fazer escolhas. Então eu abri mão do escritório, né? Passei o escritório para frente, e passei um tempo dedicado ao meu serviço só, atuando como um contador público, mas com uma característica que eu acho que me ajudou muito, que é essa do empreender onde você está. De ser um empreendedor, de ser alguém que quer trazer inovação, quer trazer mudança. Então, todos os lugares que eu passei, e eu tenho essa inquietação, eu passei em diversos setores da Câmara, né? Eu fui para o setor de contabilidade, depois passei um ano fora cedido no GDF, depois fui para o setor de execução orçamentária, que são ramos ali que você trabalha. Depois eu fui para a assessoria da presidência, depois virei chefe da auditoria interna, depois fui trabalhar numa secretaria executiva e, por último, numa coisa, mais uma vez, de providência, né? Que não acredito em acaso, acabei tendo essa oportunidade de montar uma chapa junto com alguns colegas e ir para o CRC. Em todos esses lugares que eu passei, eu procurei, de alguma maneira, deixar uma marca, um marco, alguma inovação, trazer algo de novo. Trazer mudanças, Um empreendedor interno, né? Alguém que está, mesmo nesse contexto de serviço público, você ser alguém que quer fazer algo novo, quer trazer essa coisa da realização, da inovação, do legado. Isso me move. Isso aí é algo importante para minha vida. E você já começou a falar um pouco do CRC, né? E o que te levou assim, realmente a montar essa chapa, a concorrer à presidência do CRC-DF? Foi a sua primeira chapa? Foi a primeira vez que você concorreu à presidência? E nessa primeira vez você já ganhou? Que aí depois eu comento como é que eu também te conheci, né? Não conheci, eu só conheci pelo nome, né? Porque eu fui num almoço, não sei se eu contei pro Brunão. Eu contei aqui pro Darlan, eu fui num almoço de contadores, né? E um almoço lá que a Sempre Tecnologia sempre faz para os contadores, chamando, né? E aí o pessoal já tava falando ali, tem a chapa do CRC-DF, aí falou a primeira chapa, a chapa 1 é de um pessoal já antigo lá, que sempre tá lá dentro. A chapa 2 também é do mesmo pessoal lá ali, só que conhecido, só que um saiu, não sei se brigou, não lembro direito na época, e montou outra chapa, mas é a mesma velha guarda. E a terceira, e que não vai trazer mudança nenhuma, é sempre ali o mesmo clubinho ali, né? Mas tá vindo a chapa 3 que é o Darlan, é um jovem que tá vindo para fazer mudança, tal, trazer um pouco de mudança pro CRC. Eu falei, então é esse que eu vou votar. Porque um sentimento de mudança, né? Porque eu sempre fui, como eu sou uma pessoa nova, eu sempre fui essa questão de mudança, cara. Eu sempre gostei de mudar, gostei sempre de tecnologia, trazer coisas novas, trazer inovação. E um pouco e eu também vejo um lado político que tem aqui no Brasil, né? Porque sempre é as mesmas pessoas. A política hoje no Brasil não é tão bem vista, né? Então, assim, o que for para mudar, eu sempre apoio, tô junto. Cria uma oposição de fachada. Isso. E aí foi nesse almoço, cara. Porque eu já fiz outras votações no CRC que teve só uma chapa. Havia 12 anos que era chapa única. Era chapa única, e aí, né? Dessa eleição do ano passado, foram 3 chapas. Aí quando a gente é obrigado a votar, porque senão a gente paga uma multa, né? Sim. O contador paga uma multa, então a gente é obrigado a votar e votar numa chapa que a gente nem conhece, nem sabe quem é. E dessa vez eu falei, cara, eu vou votar porque eu quero mudança mais uma vez agradeço por estar aqui compartilhando um pouco da sua história, um pouco também sobre o CRC, mas não é o que te levou, agora voltando à pergunta, o que te levou a escolher, a concorrer à presidência do CRC-DF? Né? Isso foi interessante porque
tenho um amigo, eu faço parte de uma entidade de previdência complementar aqui do Distrito Federal, e tem um amigo que também atua nessa entidade, ele é contador. E ele veio com a seguinte conversa: Darlan, tem 12 anos que é chapa única, vamos montar uma chapa para o CRC e tal. E eu já tinha uma experiência em conselho, porque eu já tinha sido empregado do Conselho Federal de Contabilidade. Então eu conheço, visitei acho que 18 CRCs na época, né? Atuei na auditoria, no controle interno, depois na área de registro. Aí eu meio que falei para ele assim, por acaso, falei assim, cara, bora, mais uma coisa sem compromisso. Né? Aí faltava acho, poucos dias, 5, 10 dias para o prazo final para registro das chapas, porque essa conversa inicial com ele foi muito tempo antes. Aí ele veio de novo. Ô, Darlan, vai montar a chapa agora, o seu nome e tal. Aí, rapaz, deixa eu falar com minha mulher aqui. Aí minha mulher, não, rapaz, não vai pra isso não inventa, porque a minha esposa foi contadora, ela é contadora também, ela foi contadora do CRC Paraíba. Eu conheci ela quando eu trabalhava no CFC. A gente se conheceu, começou a se relacionar e a gente casou e ela mudou pra cá. Entendi. Né? Fez concurso também pra cá, hoje atua no órgão público também, contadora também. Aí ela disse, não inventa isso não. Eu falei, não, é só pra compor chapa. E não foi eu que montei a chapa, não foi eu que articulei, eram 3 chapas distintas, estavam tentando se formar, a gente não se conhecia, e tinha pontos focais, assim, esse rapaz que me chamou, me conhece, que conhecia outro, que conhecia mais 2, e aí montou a chapa. E aí eu tenho essa coisa de assim, cara, já que entrou, então vamos fazer bem feito. Sim. Assim, você não, é uma responsabilidade. Não vai, então vamos fazer uma campanha bem feita. Aí o que a gente fez? Fez dever de casa. Fez uma reunião e disse, olha, nós precisamos de uma logística ou de uma estrutura de campanha profissional. Contratar um publicitário, fazer um trabalho de internet bem feito. E foi isso que a gente fez, né? Cota do bolso, cada um bota ali um dinheirinho ali para somar, contratamos um profissional e aí ele foi fazer a campanha. E aí, no processo de campanha, é que essa coisa da liderança foi surgindo naturalmente. Então, eu não entrei, não fui o articulador, não era o cabeça de chapa, não era o nome que constava na chapa, mas a eleição para presidente é um processo de eleição indireta. Então, você vota numa chapa e essa chapa, junto com os outros conselheiros, porque renova a cada 2 anos, 2 terços, 1 terço, aqui no DF são 18 conselheiros. E num período, você vota para eleger 6 e mais 6 suplentes, e depois você vota para eleger 12 e mais 12 suplentes. E esse colegiado de 18 é que elege o conselho diretor para 2 anos, né, o presidente entre eles. E aí foi natural, nesse processo, pela minha atuação, pelo engajamento, as pessoas ali, os colegas, me reconheceram como aquela liderança e a coisa foi até chegar nessa coisa da presidência. Não era algo que eu esperava, se eu pensasse há 1 ano e meio atrás, você vai ser presidente do conselho. Eu ia falar, cara, você tá maluco, não ia fazer isso, né? Mas, depois que a gente entra, né, aí vem aquela coisa. Primeiro, que é o que me move muito, né, é o desejo de fazer a diferença. De fazer algo novo, de fazer algo que realmente faça diferença na vida das pessoas. Eu sempre acredito que você presta contas a Deus, aquilo que você faz. Então, acredito sempre nisso, assim, de que você... quando assume uma responsabilidade, você tem, primeiro, o dever de alguma maneira, corresponder à confiança que as pessoas colocaram em você e prestar contas a Deus aquilo. Né? Porque é uma oportunidade, é uma honra para mim estar nessa posição de presidente do conselho e é algo que eu quero honrar e tenho procurado fazer isso. Né? Então, praticamente estou todos os dias no conselho. Não é algo fácil de fazer. Né? Eu sei que... por que eu decidi, ou por que a chapa decidiu? Por aquele sentimento talvez de um distanciamento do conselho com o profissional. Eu sou da área pública. O conselho tinha 10 anos que eu não pisava no conselho. Até ia perguntar isso, se você, quando você, antes de você virar o presidente ou até depois, você sofreu algum comentário, alguma coisa que... Eu ouvi alguns comentários falando, o cara vai ser presidente e trabalha e é servidor público, né? Como é que ele vai atuar na nossa classe? Como é que ele vai ajudar a nossa classe? Como é que ele vai ajudar empresários? Sendo que ele não tá nesse ramo, né? Ele é um servidor público, tá? Como é que Esse foi um argumento bem comum, né? Uma coisa que a gente sempre coloca, né? É assim,
a profissão é uma só. Somos contadores. Uhum. E a contabilidade, ela está em todos os segmentos da sociedade. Sim. Onde tem patrimônio, né, dinheiro, patrimônio, recurso, você precisa de um contador. Aliás, a origem da contabilidade é isso. Você pegar lá na Suméria, aquelas placas lá, era para quê? Aquela linguagem contábil era para Fazer contar. o registro, né? Registro. Ó, tinha tantas vacas, você me deve tantos quilos disso. Aqui. Quem sistematizou isso foi, né, e pegou a fama, né, do pai da contabilidade, o Luca Pacioli, né? Era um frade, era um padre, né, controlando ali o fluxo, querendo mostrar como controlar o fluxo de uma comunidade ali, de um convento, né, de uma paróquia. Olha, chegou tanto, é o controle. Então, nós temos contabilidade em todo lugar. Você tem contador em todas as áreas. E meu discurso, a minha colocação, meu argumento tem contador em todos os lugares, e aonde tiver um contador, ele tem que ser representado pelo conselho. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, assim, o Conselho de Contabilidade é uma autarquia federal, autarquia especial federal, ou seja, é um órgão público. Uhum. Para você gerir aquilo, você precisa de um conhecimento, é muito diferente de um sindicato, é muito diferente de uma empresa. Então, você pode ter todo a expertise de negócio, visão de negócio, mas você vai se deparar entender de burocracia também. De tudo aquilo que é um arcabouço legal, que é fazer licitação, contratar pessoas por concurso público, demitir através de um processo administrativo disciplinar, você não gastar de maneira indiscriminada, você não consegue gastar com o que quer, da maneira que você quer, você tem que fazer uma licitação, e não é só fazer licitação, você tem que licitar para aquilo que é permitido fazer. Eu não posso, por exemplo, pegar dinheiro de anuidade e gastar com algo que não seja a finalidade do conselho. Sim. Então, mesmo o empresário que entra, ele vai ter dificuldade, ou ele passa um período pelo conselho para aprender antes como é o conselho, ou ele vai ter problemas. No meu caso, eu cheguei, aquela brincadeira que o pessoal faz, já sentei na janela, né? Mas eu tinha alguma expertise em conselho, eu trabalhei quase 8 anos, não 6 anos no Conselho Federal de Contabilidade, então eu tinha um conhecimento do que era uma autarquia, conhecia as dinâmicas dos conselhos. É até interessante, por exemplo, o conselho tem manuais, né? Então um dos manuais que tem lá, o manual de registro, né, que está defasado já e tudo, mas até hoje que está lá, o manual que usa é o manual que eu escrevi, ajudei a escrever, trabalhei. Então eu conheço do conselho. E a minha experiência pública, né, foi de estar na área pública. Então isso ajuda muito. Agora, eu não posso, assim como o empresário não pode entrar no conselho e enxergar só empresário, só empresa de contabilidade, porque você enfraquece, você divide e enfraquece. Você tem que olhar pro todo, né? Pro todo. Essa é a dificuldade. Você tem que ser o presidente do Conselho de Contabilidade e enxergar que você tem múltiplas facetas da nossa profissão. Perito, tem um perito contábil. E tem um pessoal que sai da faculdade, sai da universidade, então tem que olhar para eles também, aqueles que estão formando. Que estão entrando para direcionar, inspirar, né? Que é um papel do conselho. Então a gente tem o perito, você tem o auditor, você tem o contador que é empregado, colaborador de uma empresa qualquer. Você tem o profissional que ele é colaborador em uma empresa de contabilidade, num escritório de contabilidade. Você tem o servidor público. Você tem gente que trabalha com consultorias diversas que envolvem. E aí a gente entra naquela coisa assim, da contabilidade com múltiplas possibilidades, porque o seu conhecimento de contabilidade te capacita ou te habilita a atuar em várias outras áreas, em várias outras frentes, né? E eu acho que uma coisa que a gente tem que resgatar, e é um papel do conselho também, né? É resgatar esse orgulho de ser contador, mesmo quando você alcança um outro patamar. Porque isso traz uma identidade, né? Eu acho que esse senso de comunidade, esse senso de pertencimento é algo importante para trazer valor para a classe. A gente está numa cidade que respira política. Política é número e organização. Nós temos categorias muito menores do que a categoria dos contadores e que conseguiram
a influência, efeitos e benefícios e reconhecimento que nós não alcançamos. Uma das razões, na minha avaliação, é essa divisão. Diz assim, olha, se eu estou na frente da minha entidade, eu vou olhar só para o empresário, eu vou olhar só para o servidor público, né? Então, assim, o que a gente tem procurado fazer? Se aproximar de todas as áreas, tentar reconstruir relacionamentos e aproximar todas as áreas e abrir possibilidades e oportunidades para que as pessoas que queiram atuar pela classe, junto com a classe, elas tenham a abertura, né? Então, eu identifiquei pessoas que têm expertise e que têm reconhecimento, né? Por exemplo, comissão de empresários. Eu não sou empresário contábil, né? Posso até voltar a ser, né? É uma coisa promissora, né? As possibilidades estão aí. Mas eu chamei o Danilo Maroja, que é da Advance Contabilidade, para ser o coordenador da comissão de empresários contábeis. E dei carta branca para ele. A gente fez um primeiro evento excelente, o Summit Contábil Summit Brasília, no Cicobi Executivo, na sede do Cicobi ali no SIG. Foi excelente, 300 pessoas, um evento de alto nível. Estamos programados agora, 14 de março, né, trazendo players e parceiros e fornecedores, prestadores de serviço de fora, porque às vezes tem ferramentas aqui que você não conhece, tem gente fazendo coisas interessantes, trazendo esses palestrantes de renome, que tem uma referência, que são autoridades, para você ter uma inspiração, network, coisas que você às vezes tem que ir para São Paulo, Rio de Janeiro para fazer. Isso. A gente está tentando fazer aqui. E dê autonomia. E estou tentando fazer isso com várias áreas, né? Chamando pessoas, dizendo o seguinte, olha, o conselho ele é uma entidade muito pequena, tem um orçamento apertado, ele não tem... Onde está a força do conselho? Onde está a força? É na união da nossa classe. União dos contadores, seja onde eles estiverem. E dando voz e chamando o grupo, e isso traz uma diferença. E aí sim, a gente vai ver conquistas em todas as áreas. Se junta todo mundo e vai levar as demandas dos empresários, e conquistou, e depois junta todo mundo, inclusive os empresários vão atrás da demanda dos servidores públicos, e junta todo mundo, vai atrás das demandas dos peritos. Né? Uma coisa é você ter um grupo de 500 pessoas, 1.000 pessoas. Outra coisa é você ter 14 mil, 15 mil pessoas, que é o número de registrados que a gente tem aqui no DF, em torno de 14 mil. Legal. Eu até ia falar um pouco, né, como é que foi os seus desafios iniciais, quando você assumiu a presidência do CRC. Se você quiser também, pode fazer pergunta, né? Tenho várias, tô anotando aqui. Uma delas é o seguinte, isso que você falou, que né, essa questão da união, se tivesse mais união, a gente poderia ter muito mais influência. Eu tiro como referência a OAB, né? A OAB, ela muito organizada e ela tem uma influência muito forte, não só para qualificar os profissionais dela, mas também para atuar ali dentro da burocracia que é do Estado, né? E aí, pegando esse gancho, né, eu vi que né, você está tomando várias ações, inclusive eu fui para esse evento lá no Cicobi, lá a gente falou sobre marketing, um monte de coisa, foi eu e meu sócio, foi muito bom o evento. E aí, assim, do ponto de vista de qualificação do contador, ok, né? Você explicou aí essa questão, né? A gente tem que olhar de forma ampla para o empresário, para o auditor e tal, beleza. Agora, com relação à influência dentro da máquina pública, né? Dentro do Estado, né? Eu percebo que, assim, a gente tem um problema, né, sistêmico no país, que o órgão que é o arrecadador é o órgão que praticamente julga ali a questão ali do que pode e o que não pode, que é a Receita Federal, através de soluções de consulta e tal. E claramente algumas soluções de consulta existe um conflito de interesse muito forte por parte da Receita Federal por arrecadar. Então é altamente conflitante. Esse é um de vários exemplos. A gente tem o caso aqui também do GDF, com algumas taxas que são cobradas, por exemplo, taxa de fiscalização, que algumas já existe jurisprudência, já existem julgados que já decidiu que essas taxas são inconstitucionais, e mesmo assim o Estado continua. Então, o que o CRC tem feito para estar resolvendo, né, ajudando o contador nessa parte? Né? Porque a gente... eu falo a gente, né, mas assim, a gente que está no mercado sofre muito com essa situação. A gente sempre tem essa referência, né, da OAB,
é realmente uma inspiração, mas é uma instituição um pouco diferente, ela tem uma estrutura diferente. A gente, por exemplo, nós nos submetemos ao Tribunal de Contas da União. A OAB não. A OAB ela tem uma dinâmica diferente, ela não precisa fazer concurso público, tem um monte de outras facilidades. A OAB, na prática, funciona ao mesmo tempo como uma entidade fiscalizatória e um sindicato, por assim dizer, né, na sua estrutura, né? E é interessante assim que a gente fica olhando as coisas e até busca fazer algumas coisas como a OAB faz, mas se você vai conversar com um advogado, muitas vezes ele tem também insatisfações, reclamações, a OAB não faz nada, tal. O pessoal nas campanhas trazem isso também. Mas para nós é uma inspiração, algo que a gente olha e diz assim, poxa, é algo que a gente tem que avançar nessa direção, né? Mas a força do conselho, ela está nessa união de pessoas. O conselho em si, ele é um órgão público, tem 50 pessoas ali trabalhando, com estagiários e tudo no corpo funcional, uma estrutura, um orçamento muito justo ali de fazer, né? Nós temos unidade de implência, tudo. Tem que lidar com isso. A forma como eu enxergo que essas questões elas podem ser tratadas é através de uma relevância política. Como? Aprofundando relacionamentos com os órgãos públicos. É uma coisa que eu tenho buscado fazer. Como? Você vai fazer uma audiência, né? Você vai uma solenidade em comemoração ao dia do contador. Você chama para a mesa ali autoridades, deputados, senador, presidente de tribunais, presidente do Tribunal de Contas, secretário de Estado. Você tenta trazer aquelas pessoas para criar uma espécie de relacionamento, para quando você for levar demandas, ela saber que aquela classe existe, que ela é organizada, que ela tem certa relevância, que ela representa votos, que ela representa uma força no sentido... Ali. Olha, se os contadores, um exemplo, fizessem uma greve, fizessem algum tipo de paralisação, e nós tivemos exemplo aqui, muito tempo atrás, né? Existia problemas com a junta comercial, por exemplo, né? De processos, prazos, andamentos, questões ligadas até a lisura daquilo como era, né? Se liberava, não liberava processo, e se juntou um grupo de contadores e foram para frente da junta comercial com um megafone. Falar da junta, falar, aquilo tem um peso. Esse é o papel do CRC? Não é um papel do CRC. Mas a classe, que tem que ter outras entidades, e eu acho que um caminho também é fortalecer essas entidades que estão aí, né? Tem Instituto da Mulher, tem Instituto de Perícia, tem Associação de Peritos, tem o SESCOM, tem o Sindiconta. Todas essas entidades, elas precisam, e eu tenho feito um esforço de me juntar com elas, de trazer elas para perto também, para tentar de alguma maneira melhorar o nível geral, porque é uma questão política, né? E eu vejo assim que ao longo dos anos, talvez não na velocidade que a gente espera, a gente vê algumas sinalizações a respeito disso. Na Receita Federal, né, eu já tive esse ano mesmo, a gente teve a oportunidade de fazer alguns eventos, e você vê que a Receita Federal mudou o mapa estratégico, mudou o objetivo estratégico, em vez daquela coisa assim, olha, vou medir o quanto de multa eu apliquei, o quanto de infrações, eles têm mudado as métricas dele, e métrica molda comportamento. Né? Se você tem um indicador ali, ele vai moldar o seu comportamento. Eles têm mudado isso para conformidade fiscal, cooperação, satisfação com o cliente, relacionamento, autorregularização. Você vê que tem uma mudança que é fruto também da atuação, de alguma maneira, das entidades contábeis, né? FENACON, CFC, IBRACON, que tem se chegado até essas entidades e tem colocado as questões de uma maneira institucional. E cada um meio que tem que exercer o seu papel ali, né? O CRC não é sindicato, o CRC é uma entidade de fiscalização. E a fiscalização tem um tripé ali, né, de atuação do conselho, que se ele fizer bem, eu acho que ele já faz muito bem, que é o registro dos profissionais, a fiscalização do exercício profissional, bem feita, e o desenvolvimento profissional, que é a capacitação. Se o conselho, no meu ponto de vista, ele fizer bem feito essas três, ele já cumpriu o seu papel com excelência. Dá para fazer outras coisas? Dá para fazer. Mas se essas outras coisas prejudicarem esse tripé, a classe é muito mais prejudicada do que beneficiada. Porque se eu tenho ali, está todo mundo registrado, ok.
se as pessoas estão atuando correto e se está atuando errado, ele é punido, ele sabe que vai ser de alguma maneira impedido de trabalhar. E eu trabalho fortemente em criar oportunidades e de capacitação, de desenvolvimento, de inspiração. Eu acho que isso bem feito, é um feijão com arroz bem feito, isso é um indutor da classe. Aí você tem outras entidades que também tem que cumprir um papel mais forte. Ficou muito difícil, por exemplo, o fisco tá... Então eu acho que o SESCOM tem que estar fortalecido para bater, para entrar na justiça, eu acho que cada um cumprindo bem o seu papel, você traz um equilíbrio ao sistema, né? A forma de atuar. Mas nós, falando objetivamente, né? Respondendo a pergunta, o que nós temos feito como CRC é, nos aproximarmos das entidades contábeis e tentar de alguma maneira incentivá-las, ajudá-las a desenvolver e crescer. E nós temos nos aproximado dos órgãos públicos, tentado fazer parcerias, convênios, eventos em conjunto. Por exemplo, dia 14 agora, nós temos um evento, o primeiro workshop para contadores da Junta Comercial. É um evento, né, nós temos demandas da classe em relação à Justiça. A gente fez um trabalho de aproximação com a Junta, a presidente Raquel, muito solícita, muito disposta, né, a interagir. A gente formatou ali um evento em que vai, basicamente, vão ser demonstrados os softwares, as principais dúvidas. A gente mandou uma pesquisa para os profissionais, para eles responderem quais as principais demandas, as principais queixas, sugestões de como poderia fazer. E a gente vai fazer um workshop, né, para 300 contadores. 14 agora de novembro, essa semana, né? Os dias estão... Mas, assim, é o primeiro de alguns. É só um exemplo, né? De você dizer assim, olha, a pessoa está reclamando, tem demanda, tem coisa que faz sentido, tem coisa que não tem sentido. Às vezes o colega tem alguma dificuldade. E aí qual o caminho? É buscar capacitação, buscar um aprofundamento e mostrar que estamos organizados para a instituição. Para quê? Para você ser ouvido, você sugerir ser ouvido, melhorar. Então, nós temos feito isso com a Junta Comercial, Secretaria de Fazenda, né? Já estive 2 vezes lá com o secretário executivo de Fazenda, Itamar, governador, fizemos uma posse pública, acho que foi a primeira vez em muito tempo, né? A gente fez uma posse, 900 inscritos na Câmara Legislativa, com presença da vice-governadora, com presença de senador, de deputado, transmitido pela televisão. Legal. Um auditório lotado, gente do Brasil inteiro. Para que isso? Olha, somos uma classe, nós existimos, estamos organizados. Isso é um processo, não tem solução mágica. Então nós temos atuado nisso. Relacionamento com as entidades, relacionamento com os profissionais e relacionamento com as instituições públicas. É isso que a gente tem trabalhado. Até você falando em relacionamento, que eu participei lá do dia da homenagem, do dia do contador, né? E eu gostei muito do discurso lá eu esqueci o nome dele, que foi convidado da Receita Federal lá, que ele falou que realmente, assim, que há muita crítica de contadores que a Receita Federal só quer prejudicar, não quer ajudar, só coloca empecilhos, coloca problemas, né, dificuldades. E o discurso dele foi realmente falando que quer ajudar a classe, que o que eles fazem é dar um aviso, né, eles dão um prazo, né? Que é uma mudança de procedimento. É uma mudança, era bem diferente, né? Que antes era punitivo, uma direção, né? Eles a orientação era punitiva. né? Antes era punitivo. E ele falou que eles estão trabalhando para melhorar ali a comunicação, e então eles dão um prazo, isso aqui tá errado, eles dão um prazo para poder arrumar, ajustar para ser feito corretamente. Então, assim... Sim, inclusive algumas soluções de consulta, elas têm efeito a partir da data da publicação. Isso, né? Ele falou que está trabalhando, eu gostei muito lá do discurso dele. O Fabrício, que é o delegado adjunto da Receita aqui no Distrito Federal. Foi ele que foi... estava lá na solenidade. E também puxando um gancho do que você falou, que está fazendo esses relacionamentos, né? Porque ainda há muitas pessoas, muitos contadores, que atuam na área e não tem esse olhar, não tem essa percepção, ou não tem esse conhecimento. Então há muitas críticas tanto para a Receita Federal
E também há muitas críticas tanto para o CRC, porque o CRC não está olhando para a gente, o CRC não está... E também tem aquela frase que muita gente fala, que é bem conhecida, que quem não é visto não é lembrado, né? Então, assim, como é que o CRC está atuando, né? Realmente para ter um reconhecimento muito maior, né? Conseguir captar pessoas ali, conseguir passar a comunicação para muito mais gente, né? Você fala da classe, como da chegar classe, até as pessoas isso, da classe, né? A gente tem algumas estratégias, né? Primeiro, assim, a gente organizou e profissionalizou essa questão da comunicação por e-mail. Então, hoje, se você tem o seu cadastro atualizado, então, manda até um recado aí, olhando diretamente para você, meu colega contador, né? Atualize seus dados no conselho. Seu telefone, o endereço, o e-mail. Por quê? É a maneira que a gente tem de chegar para você. Eu estava falando antes, nos bastidores, conversando com você, que o ano passado o CRC capacitou em torno de 400 profissionais em eventos EAD, online. Uhum. Só esse ano, foram 8 mil profissionais. Com eventos gratuitos. Uma mudança que a gente fez nessa gestão foi assim, olha, isso é uma demanda da classe, as pessoas querem, gostam, é importante que eles se capacitem, então nós vamos fazer uma mudança aqui. Em vez de cobrar pelos custos, nós vamos fazer os custos gratuitos. E foi muito amplamente aceito pela classe. E as pessoas estão treinando, né? Estão se capacitando. Inclusive, eu abro um outro parênteses também, assim, praticamente todos os conselhos fornecem ou fazem eventos online sobre os mais variados temas diariamente. E a maior parte deles já tem convênio com o conselho, ou se não, se é uma coisa que precisa fazer, é só entrar em contato com o CRC que a gente tenta viabilizar, que você consegue fazer o curso com certificado, com pontuação, em qualquer CRC do Brasil. Uhum. Então, também tem outras fontes aqui, mas só aqui do CRC-DF, 8 mil profissionais. Então, isso é uma forma de trazer aproximação. A gente entrou no conselho, tem algumas coisas que várias coisas, na verdade, né? Nós temos o nosso prédio lá, que nós precisamos dar uma solução. Ele estava com um problema na marquise, a marquise estava escorada há muito tempo, que é na W3, é uma área tombada. A gente tem que fazer uma obra lá, que levou até um bom tempo. Faz uma licitação, consegue autorização, e aí ajeitamos a marquise. Mas o prédio em si, ele também está com muitas demandas e ele não é adequado. Então, nós estamos buscando uma solução de conseguir um novo espaço, ou reformar, ou vender o prédio, comprar um outro local, que a gente entende que o local onde o conselho está também passa uma mensagem de importância, credibilidade para a classe. Eu acho que a gente merece ter um lugar melhor e estamos trabalhando para isso, né? Buscando um edital para poder... as coisas sempre tem que acontecer assim. Para você vender um prédio do conselho, você precisa fazer uma licitação, que é um leilão. Uhum. Para você alugar ou comprar, precisa fazer uma licitação também. Então, tudo precisa de especificação, leva muito tempo, né? Mas a gente tem feito essa aproximação através dos eventos online e presencial. Então, mais ou menos 1.000 e poucas pessoas já foram treinadas, em torno de 1.000 pessoas em eventos presenciais. Então, a gente fez evento para empresários, fez evento do terceiro setor, fez evento, vai fazer agora, dia 5 de dezembro, Fórum de Perícia Contábil, Dia da Mulher, Outubro Rosa, que é mesclando conhecimento técnico e também relacional, de saúde, de autocuidado. Nós temos atuado nisso também. Fizemos alguns eventos sobre reforma tributária, conformidade fiscal, com um público bom. Fizemos um outro sobre reforma tributária no auditório do CFC também, lotado. Requalificamos, melhoramos a recepção dos profissionais na solenidade de entrega de carteira. Então, melhoramos aqui. A gente manda um e-mail para o colega e diz, olha, venha, é como se fosse uma formatura, traga sua família, traz aí tentando reconhecer também essa coisa do reconhecimento do legado. O que é que eu fiz na última solenidade de entrega de carteira? Chamei alguns colegas com 40 anos de profissão para ser homenageado. Então, na solenidade de entrega de carteira, chamei um colega para ser paraninfo da turma, e a gente está mesclando, uma vez traz um conselheiro, na outra vez traz um profissional de mercado, né? Então, a gente trouxe o diretor do SEIB, do Instituto SEIB,
Legal. para falar, um paraninfo da turma, para aconselhar, para mostrar, olha, esse é um caminho também que você pode seguir na profissão. Chama a pessoa na frente de uma maneira honrosa, entrega a carteira dele, tira uma foto, publica isso nas nossas redes sociais. Isso traz um senso de corpo, de importância, de valorização. Então, essas atitudes, essas medidas, né, elas não mudam a realidade de uma hora para outra, mas apontam uma direção. Isso nós estamos trabalhando nisso e fazer. O que é que a gente tem em mente agora, né? Aprovamos nessa última plenária 2 resoluções. Uma readequando as normas para as regras para fazer representantes. Então, o que é um representante do conselho? É alguém que está ali comissionado pelo conselho a representar junto aos órgãos públicos ali da região administrativa, organizar encontros, organizar treinamentos, trazer as demandas, né, e levar para o conselho ou levar juntamente conosco para os órgãos públicos. Então, vamos lançar aí em breve um edital onde os colegas podem ir lá se inscrever dizendo, olha, eu quero ser representante de tal região. Se ele tiver mais de uma pessoa, tem um critério ali de preferência, de desempate, que aí a gente vai escolher um. Essa é uma iniciativa que aproxima também. Legal. E uma outra, e aí inspirado na OAB, mas também no CRC Ceará, que tem feito um trabalho... Tem outros conselhos fazendo também, mas a gente fez uma adaptação direta ali, né? Um copia e cola com alguns ajustes, né? Uhum. E dando crédito, né? Porque eles estão muito bem sucedidos nisso, que são as comissões técnicas e temáticas. Nós aprovamos a resolução também, estamos lançando nos próximos dias um formulário, que é mais ou menos assim. Você, Matheus, tem a pegada de contabilidade com tecnologia. Uhum. Então, vamos ter uma comissão de tecnologia e inovação na contabilidade. E a ideia é que você tem um coordenador, alguns coordenadores adjuntos, e quantos membros quiserem. Que as pessoas podem dizer ali, olha, sou membro da comissão de tecnologia do CRC. Põe no LinkedIn dele, põe no currículo dele, e você faz uma agenda de eventos, de encontro. Legal. Das pessoas começarem a interagir dentro da entidade, dentro daquela... botar as pessoas participando ali, né? Participando e interagindo. Legal. Porque nessa interação, no network, na troca, é que tem crescimento. E uma forma de unir também as pessoas. E é bom pro crescimento da classe, do CRC. E de valorização. A valorização da profissão. Quem não quer? Olha, imagina que você atua no terceiro setor. E você tem um escritório focado nisso. Vou fazer contabilidade de entidades do terceiro setor, ONGs, OSCs. Ok. Às vezes você está sofrendo ali com problema, com coisa. Por que não tem uma rede de apoio, uma rede de contato? Então você faz uma comissão de terceiro setor. Os colegas ali que têm mais um destaque vão para a coordenação e os outros são membros da comissão. É ali onde você identifica lideranças, você identifica potenciais, onde você discute, vai fazer um evento sobre terceiro setor, você já tem público, porque você já tem ali um WhatsApp, um grupo ali, que você manda uma lista que você manda, você sabe o e-mail das pessoas, está nichado, você está segmentado, e você consegue uma performance, um alcance maior. Então, o que a gente está fazendo, na verdade, é assim, olhando as boas iniciativas, aquilo que já está funcionando em alguns lugares, e tentando copiar e adaptar para o DF, dando o devido crédito para quem faz. Eu acho que é isso, né? Se está dando certo, é bem-vindo, né? Lá, às vezes a nossa realidade, Brasília é diferente, né? Então, as legislações até fala de município, aqui é outra realidade, né? Temos nossas peculiaridades, temos que adaptar as coisas, mas de um modo geral, se o modelo está funcionando, cara, vamos fazer também igual, vamos testar aqui, vamos trazer. Agora sim, a gente não pode ter a ilusão que você muda uma realidade ou você sai do ponto A para o ponto B num passo de mágica. Qualquer coisa que você for fazer, ela exige esforço, trabalho e tempo. E tempo, né? E não tenho a ilusão de que eu vou chegar e vou transformar todas as realidades, até porque isso não é um trabalho individual, é um trabalho coletivo, né, de um grupo de colegas que estão lá se dedicando de maneira voluntária. Você não tem remuneração para ser conselheiro do CRC, você não tem salário para isso, né? O máximo que você tem é uma indenização por um gasto que você teve, pagou um transporte, ou fez pagar a alimentação, aí você tem, mas não é uma coisa
só pelo fato de ser conselheiro. É algo que você tem como uma indenização por algum gasto que você já teve por estar ali. Fora isso, né, muitas vezes o que você faz é tirar dinheiro do seu bolso mesmo, para estar ali, gasta, né? Se a pessoa realmente quer fazer a diferença, quer mudar e quer melhorar a classe, ela tem que ter um sacrifício, né? Então, é um tempo de tempo que ela vai investir ali para poder ajudar, né? Mas ela pode usar isso para benefício, aí para quem é empresário, né? Ele chegar para o cliente e falar: eu sou membro do conselho e tal, eu faço parte desse projeto. Isso é importante, que traz mais uma reputação maior. Você tem, quando você vai ler a respeito, né, a legislação diz assim: o encargo de conselheiro ele vai ser considerado um trabalho relevante, né, obrigatório e relevante, né? É como se fosse ali, eu encaro como uma coisa muito honrosa, né, a oportunidade de representar a classe e ocupar uma posição. Então eu acho muito bacana. E você traz um prestígio para você também, mas que tem que ser respaldado com, não pode ser só embalagem, né? Uhum. Assim, olha, eu sou conselheiro do conselho, né? Você vai ter que ter uma dedicação ali em algo, vai contribuir. E eu acho que assim, eu recomendo a todo mundo, se você consegue, participe das comissões, seja representante, né? Procure, né, participar como um conselheiro, como algum membro ou coordenador de alguma comissão, e dê a sua contribuição. É uma via de mão dupla, porque você entrega seu tempo, entrega sua dedicação, mas você faz relacionamentos, você cresce também como pessoa, desenvolve ali, e é uma coisa gratificante, né? No final do dia é cansativo, tem suas preocupações, tem suas chateações, como qualquer outra atividade que você vai fazer, porque você está lidando com pessoas, você está lidando, né, com relacionamentos, mas no fim das contas, né, eu acho que o resultado ali, estou falando para contadores, é superavitário, né? Você tem as receitas, as despesas ali, mas no fim das contas ali você teve um lucro. E que lucro é esse? Pessoas que você conhece ao longo do caminho. Veja aqui, né? Se eu não tivesse nessa posição de presente, talvez não tinha conhecido vocês, não estaria aqui hoje, né? Aqui estamos estabelecendo relacionamentos, né? Contatos, né? É uma posição que você conhece pessoas, você consegue ajudar pessoas, você consegue inspirar pessoas. Então, eu acho que no fim das contas você tem um lucro disso, né? De relacionamento, de pessoas, de conhecimento e de um reconhecimento também, que eu acho que é natural do trabalho. Você fez um bom trabalho, vai ser reconhecido pelo seu trabalho. Isso é da vida, eu acho que nós também trabalhamos para isso, né? Um legado, reconhecimento. Tarlan, eu tenho uma pergunta aqui. Você falou do tripé, né, de atuação, que é a questão dos registros, fiscalização, capacitação. Dos registros, legal, 14 mil registrados. Muito legal a questão da solenidade para entrega das carteirinhas, trazer alguém 30, 40 anos de experiência para esperar essa galera que está entrando no mercado. Muito boa a iniciativa. Questão de capacitação, você falou, né, mais de 8 mil profissionais qualificados, né, no formato EAD, e mais de 1.000 presenciais, né, no ano de 2024. Aí eu queria que você falasse um pouquinho desse terceiro tripé aqui, que é a fiscalização. Né? Okay. Eu até tinha anotado aqui também. Tinha anotado, então estamos alinhados. Como é que está essa questão da fiscalização, conselho, de que forma vocês estão atuando, que tipo de recorrência vocês têm? Passa aí pra gente. Até complementar, né? Realmente tem essa fiscalização, que nem você falou, como é que é a atuação, e tem algum número dessas pessoas, sei lá, que teve, sei lá, o CRC suspenso por alguma, sei lá, algum feito que prejudicou ele, né? Porque até hoje eu nunca vi, não tenho esse conhecimento, né? E muita gente, às vezes, acha que não vai acontecer com ele e acaba fazendo coisa errada que não deveria fazer, porque entendeu? Tem uma certa forma do conselho passar a mão no profissional, diferente, por exemplo, de uma AB que é ferrenha, que tira e tal. Tem um pouco dessa fama, né? Eu queria que você trouxesse para a mesa. Primeiro, assim, a razão de existir um conselho de fiscalização profissional é fiscalizar. Ele é uma entidade pública porque exerce um poder de polícia. Qual é a finalidade última, né? É a proteção social. Essa proteção social, a benefício da sociedade, ela está na raiz também
da nossa profissão. Qual é a palavra de ordem da nossa profissão? É confiança, fé pública. Uhum. É a garantia de que um documento elaborado por um contador espelha a realidade patrimonial de uma empresa, de uma entidade. Sim. Dali você tem impostos, investimentos, investe ou não, né? Crédito, a própria questão do funcionamento das entidades, né? Você vai investir ou não, você vai alugar ou não para aquela empresa, uma loja, você vai conceder crédito ou não, qual o tributo está. Então, você tem um monte de derivações que vêm da confiança, da fé pública e da garantia de que o trabalho do profissional da contabilidade está sendo feito de maneira ética, de maneira tecnicamente bem fundamentada, ou seja, seguindo as normas, e eticamente bem fundamentada. Então, tanto é que nós fiscalizamos quanto ao aspecto técnico, uhum. Você está elaborando as demonstrações conforme as normas de contabilidade, uhum. E também ético. Você está agindo de maneira ética, correta, com a verdade, aquilo que você assina corresponde à realidade. E se isso não funcionar, simplesmente a nossa profissão deixa de existir. Então, é muito importante que nós tenhamos uma fiscalização atuando e funcionando. Aqui no CRCDF e no CRCs de um modo geral, nós cumprimos os programas de fiscalização nacionais estabelecidos pelo CFC, nós temos metas de fiscalização, e que muito mais engrandece o profissional do que prejudica, porque a linha ela é uma linha de preventiva, orientativa. Quem é que vai ser punido efetivamente? É a pessoa que deliberadamente resolve fazer algo realmente errado, ilegal. E essa pessoa realmente, se ela insiste naquilo, né, ela vai ser punida com uma censura, com uma advertência, ou até com a cassação, ou a suspensão do exercício profissional. E tem que funcionar bem, e a pessoa que realmente está decidida em fazer errado, ela tem que sair da profissão. Porque se ela ou não atua fazendo realmente o serviço que ela foi contratada para fazer, ou se não atua de maneira ética, ela quebra a confiança da sociedade na nossa profissão, e isso prejudica todos os contabilistas, todos os contadores, e prejudica a sociedade e acaba afetando e até chegando ao extremo, né, de acabar com a profissão. Qual é a estrutura da fiscalização? Nós temos um programa de fiscalização que ele verifica, por exemplo, cumprimento de normas. Então, primeiro, as empresas de contabilidade estão registradas no conselho? Ok. Então, quem oferece serviço de contabilidade estão registrados? Uhum. As pessoas que prestam serviço de contabilidade estão dentro das empresas e das empresas de contabilidade. Elas são profissionais de contabilidade. Então, quem atua com contabilidade, eu sei que o escritório de contabilidade não oferece só contabilidade. Você tem RH, você tem informática, tem tecnologia, tem vendas, né? Tem comercial. Então, essas pessoas não são contadores, não precisam ser. Mas quem atua com contabilidade, com fiscal, com aquilo que é realmente a prerrogativa do profissional da contabilidade, que é nossa prerrogativa de trabalho, ela tem que ter o registro, o contador registrado, né? Profissional para garantir fé pública das informações. Para garantir fé pública das informações, que foi feito por um profissional devidamente qualificado, capacitado para a profissão. E depois você vai segmentando. Por exemplo, eu tenho uma norma de contabilidade geral, que serve para as empresas em geral, mas eu tenho normas de terceiro setor. Então, eu tenho metas de fiscalização para verificar a contabilidade de terceiro setor. Aí, como é que a gente faz? Acha a entidade, notifica ela, pergunta quem é o seu contador, depois, o seu contador é fulano de tal. Então, a gente notifica o contador, me apresente as suas demonstrações contábeis. A gente vai verificar o quê? Se ele elaborou as demonstrações, se ele cumpriu o que ele prometeu no contrato, se a demonstração está de acordo com a norma. Se não tiver, ele vai ser orientado. Não é uma coisa punitiva. Quando é que o profissional é punido? Quando ele é recorrente em algo que já foi explicitado para ele, ou quando você tem uma conduta realmente que foi muito grave, né? Assim, de uma primeira, ou através de uma denúncia, ou a pessoa se apoderou e reteve recursos do seu cliente, ou mediante fraude, né? Cometeu
crime contra a ordem tributária, essas coisas que também são punidas em outras legislações, penal, inclusive, aí elas ensejam uma punição mais grave. Agora, o desejo do conselho não é punir as pessoas, é que orientar, ser, né, uma fiscalização orientativa. Agora, é muito importante que todos os profissionais valorizem a fiscalização, porque ela também traz importância. Olha só, se eu sou contador, sou registrado, entrego meu trabalho certinho, fazendo a contabilidade de maneira correta, como tem que ser feita. E tem outra pessoa que não é contador, não é registrado e não presta o serviço. Eu tenho custos para poder prestar um serviço da maneira correta. O outro não tem. Aí você tem uma concorrência desleal, o trabalho dele não tem a fé pública, prejudica o mercado. Então, a fiscalização funcionando corretamente, da maneira como tem que funcionar, é altamente benéfica para a sociedade, para os profissionais da contabilidade, para toda a sociedade, né, como um todo, né, para o bem, para a saúde, né, do sistema de contabilidade e prestação de serviços de contabilidade. Aqui no CRCDF temos funcionado bem, batendo as metas, né? Temos procurado melhorar com tecnologia, tentando fazer alguns cruzamentos, usar um pouco mais de inteligência ali para chegar até descobrir que empresas que prestam serviço de contabilidade e não estão registradas no conselho. Então faz um cruzamento ali, faz uma notificação online, depois tenta fazer um convencimento, depois vai notificar, vai tentar trazer aquela empresa. O Conselho de Engenharia, a gente percebe aqui, eles são bem atuantes. A partir do momento que é registrado lá na Receita Federal uma empresa que tem algum dos quinais de ser relacionado a esse serviço de engenharia, eles já batem logo, já entram logo em contato, já notificam. A gente já está trabalhando dessa maneira também, né? Nós sabemos que a base do CNPJ é uma base pública, né? Não tem proteção de LGPD. LGPD é pessoas, né? Dados pessoais. Então, a base é pública. Você pode, inclusive, baixar aquela base inteira. Eles fazem uma atualização. Então, a gente também faz esse cruzamento, né? Baixa ali, vê se as empresas que estão lá, e estamos atuando para que todas as empresas de contabilidade, porque se não acontece isso, vai degradando, né, o controle, você não tem, aí você vai perdendo inclusive a possibilidade, né, a atratividade de atuar, de explorar de maneira séria o mercado. Eu tenho várias empresas ali, não estão registradas, estão trabalhando de qualquer maneira, oferecendo serviço. É desleal do ponto de vista comercial, mas também é um grande risco a própria existência, subsistência de um ambiente de negócio saudável para as empresas de contabilidade. Então, o Conselho tem que atuar, funcionar corretamente. A gente tem buscado melhorar essas estruturas para ele que atue melhor. É legal porque eu fui a alguns encontros de empresário e muitos empresários não gostam muito de contador, né? Por conta de contadores... Por isso que eu perguntei, até anotei de fiscalização, né? Porque alguns contadores podem fazer algumas fraudes para ajudar empresários, né? E eles achar que isso pode passar e não vai ter algum órgão fiscalizando aquilo ali, né? Então por isso que eu perguntei como é que... Eu anotei aqui, né? Como é que seria para até colocar uma imagem, né, boa do contador, porque os empresários entender qual é ali o papel fundamental do contador, né? Isso é muito importante, um ambiente ético em que a classe como um todo tenha uma premissa de trabalhar dentro da legalidade. É claro, você tem as margens dentro da legalidade para procurar o melhor benefício fiscal, o melhor enquadramento tributário. Você tem isso, impostos que foram pagos a maior, fazer uma recuperação de tributos, mas dentro de uma linha geral, você já tem que ter na sua natureza dizer o seguinte: olha, o contador é ético, ele não vai sonegar, ele não vai fazer. Na maioria das vezes, né, quando a gente vê assim, e muitas vezes, né, quando a gente vê assim, o contador tal, não era um contador, não era uma pessoa registrada no conselho, era a pessoa que operacionalizava uma fraude, operacionalizava algum tipo de crime, algum tipo de benesse, né? Uhum. A gente sempre tem notícias, contadores mesmo dizendo, olha, tomaram meu cliente, apareceu uma entidade X, tomou o meu cliente, ofereceu para o meu cliente um crédito X financiado, mas o que é? Pega as demonstrações, pega as declarações, demonstrações, retifica, aumenta o faturamento, vai num banco X que já tem um conluio com o gerente ou com e pede restituição.
consegue um empréstimo, pega um percentual daquele empréstimo e depois a pessoa está com uma dívida tributária enorme. A Receita Federal permite que você retifique para aumentar o imposto, mas não permite para reduzir, ou seja, você retifica, mas não é processado na hora, fica lá tantos anos. E a pessoa, o empresário que comprou uma facilidade, ele está ali, na verdade, assinando uma sentença de problema para sempre, né? E muitas vezes, né, não são contadores. É igual a expressão, né? O contador do tráfego. Não é um contador. É um cara lá que pega o caderninho e fica anotando. Só faz né? Ele faz um controle anotação financeiro ali daquele ilícito, né? E quando vão botar uma manchete dizendo que é o contador. Não é o contador. A mesma coisa acontece muitas vezes nessas situações. Quando a pessoa era o contador de fulano e tal, quando você vai ver, não tinha registro no conselho, não era formado em contabilidade, já foi cassado do exercício da profissão, já não está atuando mais, mas na hora da manchete vem contador, né? Não é. Darlan, eu tenho uma pergunta, ela é um pouco polêmica, então você pode, assim, para não polemizar ainda mais, você pode responder como Darlan contador, não Darlan representante ali do conselho. A gente vem percebendo a Receita Federal bastante atuante contra escritórios de recuperação de crédito, escritórios de advocacia que atuam nessa parte de recuperação de crédito, e geralmente o modus operandi é o mesmo, né? Eles criam uma tese fajuta, né? Tipo, aleatória da cabeça deles, vão lá via processo administrativo, criam ali alguns créditos, o cliente fica feliz da vida porque vê aquele crédito, o cheque, né? Tem fica gente chateado com o contador porque que não fez errado, Exato, porque calculou o imposto errado. Aí tem gente que dá o cheque, assim, um cheque de 1 milhão aqui, eu tô dando para você e tal. E, cara, só esse ano eu vi várias reportagens. E você falou, né? O objetivo da fiscalização do conselho é garantir confiança nas informações e fé pública. Esse é o principal papel ali do contador. Você não acha que a partir do momento que um outro profissional edita tudo que um contador fez, que ele que deu fé pública naquilo, isso não seria algum tipo de... eu não sei o termo técnico jurídico, mas ele não estaria fazendo um papel que ele não deveria fazer e alterar essas informações? Qual é a tua visão a respeito disso, né? Porque a gente tem percebido uma crescente, né? Teve esse boom, tipo, em 2018, 19, 20, das recuperações de crédito. E agora paleta mexicana. Exato. Né? Em todo lugar você encontra um recuperador de crédito, alguém que vende uma tese tributária, né? Exato. Coworking, né? A moda do dia, né? Paleta mexicana, né? No nosso caso foi recuperação de crédito. Muita gente ganhou muito dinheiro com isso. A Receita Federal não consegue fiscalizar tudo, então passou. Tem uns 5 anos. Passou pelos 5 anos, passou no meio da boiada. Mas aí qual é a tua visão a respeito disso? Bem, a minha primeira visão é o seguinte, é uma visão de qualificação do profissional. Vou pensar na raiz da coisa, né? Eu acho que tem um espaço muito grande para que o contador atue como um contador tributarista. Eu acho que uma das grandes, talvez, sacadas, vertentes da nossa profissão é a gente se qualificar e se apresentar com aquela especialização. Por exemplo, eu sou um contador público, mas quando alguém me pergunta, eu digo que sou contador. Não adianta alguém, e eu faço imposto de renda até hoje, de clientes que eu tinha de 20 e poucos anos atrás, só para não perder a expertise de fazer, né? Porque parece assim ser uma vergonha, assim, um contador que não sabe fazer imposto de renda. Mas, eu não gosto de fazer. Mas é assim... Eu não gosto de fazer imposto de renda. Tem gente que me pergunta, você faz imposto de renda? Não gosto. Não gosto de fazer, né? Eu faço o meu na luta, mas os outros eu não gosto de fazer. Eu faço de, acho que uns 10 clientes há 20 anos atrás, só para ter aquela do dia a dia, não perder, né? Eu sou obrigado a estudar aquele assunto ali. Por quê? Porque no meu dia a dia como contador público, o universo é outro. Eu estou mexendo com orçamento público, execução orçamentária, empenho, liquidação e pagamento, controles, gestão de risco. São outras coisas, né? Então, a partir do momento que você se especializa e se apresenta como um tal, você se habilita para ocupar um espaço. Então, por que outros profissionais estão fazendo? Por conta, muitas vezes, de uma omissão do profissional da contabilidade, no sentido de fazer a coisa correta. Porque existem créditos tributários.
Existem recolhimentos que foram feitos a maior. Existem teses que são realmente corretas. Existem cálculos que você mesmo fez errado ou fez com base no entendimento que depois se demonstrou que você poderia ter feito de uma outra maneira e estão passíveis de recuperação. Como é que você vai conseguir dar confiança nisso? Se habilitando, se qualificando e se apresentando como tal e oferecendo um serviço ético que você se apresente como autoridade naquilo. Então, eu sou contador, tributarista, tenho a minha qualificação e eu tenho aqui um diferencial. Eu tenho o meu registro, eu tenho a minha história, eu não vou entrar numa aventura. O outro está oferecendo 10 coisas ali, eu estou oferecendo uma, mas essa uma é correta. Né? Porque isso se estabelece por si só. Aquele vai dar problema, o seu não vai dar. Né? Aí é o boca a boca, ok, o livre mercado. Né? Existe uma questão em relação a essas questões tributárias, porque tem algumas áreas de atuação que elas são compartilhadas. A própria legislação já prevê isso. Né? Tem atividades que elas são compartilhadas entre contadores, economistas, administradores, advogados, que todos eles conseguem fazer. Né? E a gente já foi bem sucedido em várias áreas. Por exemplo, registro mercantil, registro empresarial. Né? Mercantil, registro empresarial. Quem registra empresas no Brasil? São os contadores. Uhum. Quem faz contrato social? São os contadores. Uhum. Tem gente que faz muito mal isso. Deveria se qualificar. Deveria aprender direito empresarial. Deveria entrar no Código Civil. Deveria aprender sobre legislação, e saber fazer um bom contrato com cláusulas, né, saída de sócio, dissolução de sociedade, sucessão, todas essas está ali na sua expertise. A gente ocupou um espaço e muitas vezes os advogados reclamam. O contrato é a área jurídica, eu deveria fazer. Mas quem faz é o contador. Nós ocupamos esse espaço. Né? Tem várias outras áreas. Quando eu fiz faculdade, eles ensinaram a fazer o contrato social, tudo bonitinho. Pois é faculdade. Mas ali a faculdade ela é uma inspiração, um ponto de início. Você tem que aprofundar naquilo, né? Você quer entrar nisso, você pode vender. Olha, meu serviço de contrato social ele é impecável, ele entra, né? Ele vai te proteger, você vai fazer ver. Então, em toda a área de atuação. Que, por exemplo, os advogados entraram muito nessa seara, contrato social, né? Porque, veja, é compartilhado, entendeu? São áreas compartilhadas. Nós ocupamos esse espaço. Na área tributária, é a mesma coisa. Nada melhor de que quem operacionaliza saber como faz. Muitas vezes, o que acontece é assim, olha, holding, né? Holding familiar, área de recuperação de créditos, áreas até de ações, né, tem a ver com recuperações de empresas e tal. Muitas vezes o advogado vai lá, ele tem só a expertise jurídica para fazer e ele subcontrata um serviço, paga pouco, barato, ao que o contador poderia ocupar outros espaços ou qualificar o seu trabalho para cobrar mais num trabalho conjunto com outro profissional. Então, se eu puder dar um recado em relação a isso, assim, dar uma ideia em relação a isso, como eu enxergo isso, o caminho é a sua qualificação. Um trabalho de se qualificar, se especializar, se colocar e se apresentar no mercado como alguém que tem uma autoridade naquilo, e não pode ser só marketing, porque marketing é aquela coisa, né? Vender uma embalagem vazia, você tem que ter entrega, cara. E isso demanda esforço, demanda estudo, demanda dedicação, comprometimento, demanda ética, né? Tem que bater nessa tecla. Porque o seu cliente vai confiar. Nossa relação com os nossos clientes, com os nossos empregadores, é uma relação de confiança. É o mesmo tipo de relação que um médico tem. É o contador da família. É a pessoa que sabe da sua vida, né? Tem contador. Sim. Eu tive escritório e você sabe. Às vezes o cliente chega para contar para você coisas que às vezes o cônjuge dele não sabe. Todo mundo fala, né? Você tem que ter todo bom empresário, tem que ter um bom advogado, um bom contador e um médico. São os três. Um contador, um empresário, um advogado e um médico, né? Eu até brinco, né? Às vezes tem colegas que advogados, aí fala assim, olha, todo
advogado precisa de um contador. Nem todo contador precisa de um advogado, né? Mas é aquela brincadeira, né? A gente está brincando com profissão, mas assim, a nossa profissão é uma profissão essencial. Nós estamos passando por momentos de transformação, muita tecnologia, né? O Matheus está aí, uma referência nessa coisa de tecnologia, de inovação. Aqui vocês também trabalhando com isso, ferramentas, tecnologia, automação, usando ferramentas de inteligência artificial, está aí, né? Estamos passando por muitas transformações na nossa profissão. Então nós precisamos nos capacitar, nos qualificar e nos abrir para o novo também. Muitas vezes você fica se debatendo com a coisa, a tecnologia chegou, é a mesma coisa, assim. Nós passamos por muitas transformações. Era o barro, né? A tabinha ali, a argila, depois papiro, depois a escrita, depois máquina, a gelatina, carbono. Foi passando, computador, máquina de datilografar, computador, e tudo isso veio ali, é uma ameaça, vai acabar com a profissão. Não, a profissão foi se transformando, se adaptando, foi ganhando novos contornos. E é o que vai acontecer numa velocidade maior. Sim. E aí eu acho, assim, eu tenho a ideia de que nós vamos ter uma oportunidade de ouro de também abarcar novas áreas de atuação, novas frentes de atuação, onde o contador vai ser muito útil. Eu acho que, você pensar assim, olha, estou começando agora, o que é que eu faço? Cara, escolha uma ou outra área que você queira atuar e mergulhe em tecnologia. Como aplicar a tecnologia naquela sua área de atuação? Se torna uma referência naquilo. Eu sempre falo que, quando o pessoal fala, a profissão do contador vai acabar com AI, não sei o que e tal. Aí eu sempre falo isso aparece até nos jornais, né? Todo mundo vai acabar, 90% e tal. Eu sempre falo o seguinte... Clickbait, né? Vai acabar isso contador, ai meu Deus. Quais são as 10 profissões que vai acabar? O contador tá lá, né? Principalmente falando de Brasil, enquanto o governo tiver essa sede de arrecadação, enquanto o empresário foge de imposto, que nem o diabo foge da cruz, o contador ele vai ser a figura que vai garantir essa harmonia entre esses dois. Mas num outro cenário também, num cenário que eu acredito que a gente vai chegar, né? Tem a reforma tributária aí, né? Que tem muitos pontos positivos, muitos pontos de atenção, né? Num primeiro momento vai trazer uma complexidade maior, depois promete ali uma facilidade, mas eu sou muito favorável a que haja uma simplificação mesmo, porque aí você vai poder voltar para a sua vocação. Eu acho que na linha, né, da atuação, onde é que eu tenho que atuar? Eu tenho que entender do negócio. Eu vou ter que passar a entender do negócio do cliente. Vai ser uma contabilidade mais consultiva ali. E agregando valor para o negócio, para gerar valor. E hoje você já tem algumas oportunidades surgindo nisso. Por exemplo, assessor de investimentos. Tem contadores atuando da seguinte maneira, já em parceria com bancos, você abre o imposto de renda da pessoa. Você está fazendo imposto de renda. O cara está lá aplicado, uma aplicação que está rendendo 60% do CDI. 2% de taxa de administração. Por que você não pode olhar aquilo ali e dizer assim, olha só, por que você não aplica isso aqui no Tesouro Direto ou no papel tal que vai te render aqui IPCA mais 6% por tantos anos? Por que não analisar nesse aspecto e cobrar por isso? Tem empresas de tecnologia trabalhando em parceria com contadores para analisar as declarações e já sugerir isso, dizendo que, olha, essa rentabilidade aqui de um ano para o outro foi menor, está aplicado nesse fundo, porque tem o CNPJ do fundo, vou comparar a rentabilidade histórica, olha, a taxa de administração desse aqui, se você sugerisse esse outro aqui. Interessante, usando a declaração de imposto de renda. Porque você tem acesso àquilo. Legal. Quem é que tem acesso? Qual é o assessor de investimento que tem acesso à declaração de imposto de renda das pessoas? Só o contador. Só o contador mesmo. Só o contador. Então você pode ser o contador tem um poder consultor. Quer ver? Empresa. Você está trabalhando com a empresa, você está vendo ali que a empresa vem crescendo, aí estabiliza. Por que você cresceu? Não, porque agora eu não consigo mais. Minha capacidade instalada está exaurida. Por que não oferecer um serviço já ali de
um projeto de acessar um Finame, acessar um empréstimo subsidiado, já você consegue antever aquilo. Então, eu sei que várias dessas coisas são muito distantes da realidade, mas ao mesmo tempo você vê pessoas já atuando nessas linhas, já fazendo trabalhos assim, enxergando uma oportunidade onde não tinha, né? E é aquela coisa, né? Quem chega primeiro bebe a água limpa, né? Então, você está fazendo, está desbravando, você vai gerando valor. Só fazendo um comentário sobre essa parte de tecnologia, né? Questão de acabar com a contabilidade, né? Eu vi também um post muito legal que a tecnologia ela não vai tirar o emprego das pessoas. O que vai tirar o emprego das pessoas, ou até de contadores, são as pessoas que utilizam a tecnologia. Não é a tecnologia em si, né? Porque a tecnologia, a inteligência artificial, se você... Está disponível para todo mundo. Está disponível para todo mundo, e se você não usá-la certo, até no chat GPT, se você não fazer uma pergunta certa, o que você quer certo, ele vai te retornar ali o que você pede, né? Então, é a pessoa em si utilizando a tecnologia. É uma ferramenta e é um processo de educação e, às vezes, até de alfabetização naquela tecnologia. Você está sendo alfabetizado naquilo, você está entrando em contato com aquilo e aprendendo a usar uma ferramenta em benefício do seu trabalho, para ganhar produtividade, ganhar qualidade de vida, ganhar escala. É porque tem várias maneiras de atuar, né? Sim. Esses dias eu tive no escritório que trabalha com tecnologia, mas trabalha focado em um nicho ali, como se fosse uma contabilidade gourmet, né? Com clientes mais qualificados, com operações com a complexidade maior. Ali você tem uma relação de confiança, um trabalho mais corporate, né? Mais personalizado. É um banco private, né? Aí você vê aí, né? Personalité. Então, tem um mercado para isso. Uhum. A pessoa está entregando um valor de uma outra maneira. Às vezes você vai para uma área de tecnologia e vai trabalhar com escala. Eu consigo reduzir meus custos, eu consigo transferir parte da minha operação para o próprio cliente e você trabalhar com escala. Isso. Qual é o modelo certo? Não tem. É a sua vocação, é o seu modelo de negócio, é a sua disponibilidade, as suas aptidões, né, que vão te levar... E o conselho, assim, na sua visão, o conselho de classe ele é a favor disso, né, de criar modelos de negócios fora do comum, né, não aquele tradicional, né, porque, por exemplo, quando entrou as contabilidades online ali, no começo dos anos 10, ali, né, 2013, 2014, muita gente reclamou e tal, né. Não, mas hoje ainda tem gente que reclama ainda. Mas isso é normal, assim, cara, porque... primeiro assim, é o novo. A gente está falando de relações. Vou pegar aqui no Brasil 560 mil profissionais, em Brasília 14 mil profissionais, 2.600, 2.800 empresas de contabilidade. Você tem gerações diferentes de pessoas, modelos diferentes de negócios. É claro que quando você vem com a mudança, você vai de alguma maneira incomodar ou vai mexer com o status quo, a maneira como as pessoas estão trabalhando ali. Então, assim, é natural que as pessoas se incomodem, é natural que elas reclamem, é natural que o conselho, de alguma maneira, seja acionado e tenha que atuar. Mas, basicamente, o que o conselho faz, ele está vinculado a uma legislação, né? Então, o que é que o conselho vai olhar? Primeiro é o seguinte, é uma empresa que está prestando serviço de contabilidade, está registrada? Seus profissionais estão registrados? Depois, está cobrando X, Y... A questão é, o que está no contrato de prestação de serviço está sendo entregue? Está sendo entregue da maneira correta? Porque se está, é uma questão de mercado, você tem, né? E você tem que lidar bem com conflitos de geração, porque assim, ao mesmo tempo que você tem que garantir, né, ou de alguma maneira, ou não garantir, mas de alguma maneira tentar equilibrar isso da inovação, porque ele vai numa velocidade muito rápida, e a subsistência, a permanência de alguém. Então sempre vai ter essa tensão, né, em que as entidades acabam ficando ali, mas é inevitável, né, que as coisas vão caminhando para um modelo, para uma automação, para mais tecnologia, porque não é uma questão só de contabilidade. É uma questão do tempo que nós estamos vivendo, né? Eu tenho amigos médicos, né, radiologistas, por exemplo.
Cara, tem programas de inteligência artificial que já vem na máquina, lá embarcado no equipamento que ele opera, que já vem com a radiografia, o resultado? Ele vem com a imagem, né? Ali, seja uma tomografia, uma ressonância, um raio-x. E a própria máquina já para descrição ali. Já dá uma série de diagnósticos ali, diz assim, olha, se tem aqui um órgão que deveria, que é bilateral ali, deveria ter um tamanho mais ou menos equivalente, aqui tá, ou aqui, já vem da, já tem ali meio que um diagnóstico prévio, né? E a pessoa vai olhar e vai validar aquilo. Quantos empregos de médico isso não tirou? Às vezes você precisava de 10 para fazer, agora com um você faz. É um processo O médico vai criticar mais? De evolução. Né? De evolução da coisa. Não, aí você está lidando com vida, você tem ali certas precauções, o médico vai ter que validar aquela informação, mas a tendência é que aquilo vá tendo um grau de confiança cada vez maior. Sim. E que aquilo que... E ajuda o médico. Aí vai tirar o papel do médico? Eu acho que não vai tirar o papel do médico. O que vai ajudar ao médico a ter um diagnóstico mais preciso, mais rápido, com mais antecedência, possibilitando mais barato, mais acessível. Né? Mais gente vai poder fazer, porque, E sei aí, lá, qual era o custo de uma ressonância magnética 10, 15 anos atrás? Se continuar assim, eu vou ali na farmácia e faço a ressonância, já vejo ali, se tiver com problema eu levo no médico e resolvo. Puxando esse gancho aí, é porque assim, eu já vi até grupos de WhatsApp de contadores, né? Que alguns contadores reclamando que é muito bombardeados, é muito, como é que fala, recebe muitas ligações, muitas mensagens de pessoas. Assediado. Isso, boa essa palavra. Eles são muito assediados por empresas de tecnologias oferecendo ali a tecnologia, produtos, tal. E eu vi o pessoal falando que quer se sentir útil, né? Ainda quer fazer o trabalho manual, quer se sentir útil. Mas são pessoas da antiga geração, né? Só que são essas pessoas da antiga geração que estão reclamando da nova geração. Isso não é novidade. Quando eles chegaram e começaram a usar computador, por exemplo, e antes tinha o colega que usava a máquina de datilografar ou a gelatina, reclamou dele, porque ele começou a fazer o trabalho mais rápido. Acho que a diferença hoje são duas. É a velocidade em que essas coisas estão acontecendo. Né? Cara, eu sou de 81. Olha o tanto de coisa que mudou no mundo, né, na velocidade. O meu pai nasceu em 1936, ele já faleceu. E quando eu vou lá visitar o cemitério, né, vou no túmulo dele, eu fico mostrando para as crianças e tudo, e o ano que nasceu, e fico imaginando assim, quantas transformações o meu pai não presenciou. Ele viveu até 82 anos, né, faleceu tem 6 anos. Ele viu muitas transformações, só que eu, que nasci em 81, vi muito mais, porque foi muito mais rápido, né? Antigamente uma tecnologia levava uma geração para se incorporar, o telefone, coisas assim. Era uma geração, você precisava de uma geração inteira. Agora, por exemplo, a minha avó, ela vivenciou muito, ela morreu, acho que tem umas 2 semanas, né? Ela nasceu em 37. Olha o tanto de coisa... Por exemplo, às vezes a gente perguntava, né? Você já imaginou ter um celular, uma televisão? Nunca pensava realmente, nisso. Essa geração, o telefone, por exemplo, foi predominante por 30, 40, 50 anos. Você pega, pensando em Grandel, né? Depois aí você telefone, eu acho que o Dom Pedro trouxe um telefone. Aí você pensar, quando eu era menino, sei lá, 12 anos, cara, você tinha telefone, você tinha que comprar, né? Uma ação da Embratel, você tinha que ter uma ação. Quem é que tinha, né? Aí depois aparece um celular, quem tinha um celular, né? Então, as coisas foram mudando muito rápido. Eu acho que a diferença é essa. Conflito de gerações, sempre você vai ter, né? Uma geração está aí na frente. Acho que a diferença é isso. É a velocidade que acontece e a facilidade em que as coisas se espalham como notícia também. Que é até um resultado, né? Quanto tempo demorou para o ChatGPT ter 1 bilhão de usuários? Uma semana? Imaginou isso? Uma coisa que é lançada hoje,
tem bilhões de usuários um dia. Como é que você conseguia isso? A própria Google saiu uma reportagem essa semana, o próprio Google está caindo, né? A pesquisa, a galera está deixando de pesquisar. É uma empresa que é recente, né? De 98, foi dominante na internet, mas já está em decadência. Chega um incumbente, dá uma olhada naquilo, faz melhor. Aí você achava que não podia viver sem o Google, agora você acha que não pode viver sem o Google. O que as pessoas estão usando? Estão usando ChatGPT, estão usando o Amazon, no Brasil, Mercado Livre. De vez a pessoa pesquisar um notebook, um celular na internet, no Google já vai direto no Mercado Livre da vida, na Amazon. Ou vai no YouTube para ver um review de comparação, depois já pega um link ali. Então, assim, as coisas são muito dinâmicas. A nossa profissão também está passando por transformações, vai se transformar muito mais. O Congresso Brasileiro de Contabilidade o tema foi esse, né? Ser ético, digital e humano. Eu acho que a diferença que nós vamos ter no futuro é aquilo que não pode ser, o humano, né, que não pode ser substituído, é o contato pessoal, é a empatia. Nós vamos fazer negócios com pessoas. Vai ter inteligência artificial, automação, computador, robô. Acho que vai ter tudo isso aí. Mas como nós estamos falando de uma sociedade de pessoas, de humanos, né, aquilo que é essencialmente humano não vai deixar de existir. Acho que a nossa profissão ela ainda tem muito a oferecer e com transformação, né? Que não é diferente do que aconteceu. Acho que a diferença é a velocidade em que isso acontece, natural os conflitos, né? Na atuação do conselho, o conselho acaba tendo que lidar com essas situações novas que às vezes nunca aconteceram, e o pensamento, né? A visão, ela vai amadurecendo ao longo do tempo, mas é importante preservar a importância da profissão no sentido da sua fé pública, da sua ética, da sua importância social, né, garantindo ali um ambiente ou tentando promover um ambiente de negócios justo, ético, e por que não também que seja um ambiente favorável ao crescimento e ao desenvolvimento, um ambiente próspero, né, de prosperidade, que todos ganham, né? Então, e mudando um pouco de assunto agora, a gente queria saber, né, até o pessoal que tá vendo a gente, escutando, quais são os próximos passos, projetos do CRC, quais são as novidades que estão vendo aí por aí, o que o CRC está preparando, né? Se puder contar um pouco. Bem, como eu falei para vocês, a gente tem um tripé de atuação, né? A gente espera fortalecer esses tripés, fazer algumas coisas diferentes com alguns convênios. Nós fizemos alguns convênios interessantes com instituições de ensino, e também algumas coisas assim um pouco fora disso, né, que tragam realmente algum valor. Por exemplo, nós fizemos um convênio com o Laboratório Sabin, dá 30% de desconto em exame laboratorial e de imagem para você e seus parentes de primeiro grau e seu cônjuge. Então, às vezes você tem plano de saúde, mas seu pai não tem, seu irmão não tem, alguém você faz lá um exame, né? Nós fizemos convênio com o Atacadão Dia a Dia. Esse eu fiquei sabendo. Esse do CB eu não sabia não, do Atacadão Dia a Dia eu fiquei sabendo. Você compra com preço de atacado, comprando qualquer quantidade, né? Eu tenho 3 filhos, eu faço 1 ou 2 compras ali e já paguei a minha anuidade, com desconto. Porque faço uma compra do mês, você não precisa comprar 6 produtos para ter um desconto. Então você tem coisas assim, principalmente as coisas com mais valor agregado. Um exemplo, você vai comprar uma batata Doritos, um saco grande, vai fazer um guacamole. Aí o pacote é R$30. Se você comprar 6, vai a 21, 22. Você compra 1 e paga 21, 22. É um desconto enorme. E isso você pode... Aí esse convênio vale para você e você pode cadastrar mais uma pessoa. A pessoa cadastra uma digital lá. Então, sua mãe, algum parente seu, alguém que mora com você, sua esposa, vai lá, coloca digital e consegue comprar com esse desconto, né? E mais alguns descontos, alguns convênios mais tradicionais. Nós temos convênio com a IPOG, com a FUCAP, com FIPECAF, para você fazer pós-graduações, mestrado, doutorado, MBAs, com descontos reais, né? Então, esse é um nicho de atuação. Agora, no tripé que nós queremos investir muito em capacitação, network, relacionamento, comunidade, né? Fomentar comunidades em torno de temas técnicos ou temáticos. Então, nós queremos trabalhar muito forte o ano que vem nessa questão da estruturação das representações e das comissões.
para que a gente tenha. E coroar essa atuação com uma convenção. Nós queremos fazer uma convenção maior. Vai ser no dia 13 e 14 de agosto do ano que vem, a nossa convenção. Queremos fazer um evento maior, já embasado nisso. Queremos trabalhar com as comissões e ter ali, internamente, dentro da convenção, ter um evento de tecnologia, palestras sobre tecnologia, palestras sobre empreendedorismo, palestras sobre perícia, palestras sobre setor público, sobre governança, né? A gente tem aí alguns temas que estão em voga, né? Reforma tributária, são oportunidades para profissionais da contabilidade, né? E a questão de sustentabilidade, aprovações aí das normas internacionais, né? A TDS S1 e S2, que fala de reporte de sustentabilidade e também de clima, que são oportunidades de atuação do profissional, né? Internacionalmente não há uma padronização, não é em todos os países que os contadores que atuam que atuam exclusivamente nessa área, mas no Brasil vai ser. Então, a gente, um novo espaço, uma área de atuação para fazer reporte. Por quê? Porque nós temos a fé pública do profissional, que tem uma supervisão dos conselhos, uma norma técnica para seguir, uma norma profissional ética, e você já tem um sistema regulado ou funcionando de asseguração, que são as auditorias. Então você tem um profissional que pode fazer as demonstrações e você tem as auditorias que podem assegurar que aquilo está dentro das normas. Então essas duas são tendências aí, e em todas as áreas da contabilidade, a aplicação de tecnologia. A perícia, no empreendedorismo, no trabalho do dia a dia do contador, então automação, inteligência artificial, a própria questão de programação, né, Big Data, mais para frente ou em alguns cenários, todas essas questões relacionadas à blockchain. Então, isso aí é o cenário que se desenha aí para frente e que a gente quer ser um fomentador. Estamos pensando na atuação para frente do conselho, é isso. Registrar bem, né, e atrair as pessoas para o conselho, que ela se sinta, né, mesmo quando ela ocupe outras posições, ela é um contador, que ela se sinta um contador de profissão, né, que ela mantenha o seu registro, focar em mais capacitação, mais cursos, convênios, lives, podcast, coisas que a gente pode fomentar as discussões, os grupos de trabalho, em que você vai ter uma comunidade ali desenvolvendo certos temas, podendo falar sobre certos temas, propor naqueles temas, falar para pessoas, estruturalmente, internamente no conselho, que são coisas que não aparecem, mas quando não tem, igual, são coisas assim, igual encanamento, né? Tem que funcionar. Quando está funcionando bem, você nem percebe, né? Quando deixa de funcionar, você percebe. Então, a gente tem tentado melhorar a questão dos processos, mapeamento de processos, trazer algumas ferramentas ali. Nós implantamos algumas ferramentas de tecnologia no conselho. Eu entrei, a gente colocou o profissional SEI, que é uma ferramenta governamental de processo eletrônico. Antes os processos eram no papel, agora todos praticamente não tem papel no conselho. Quer trazer outras ferramentas de uso nisso para melhorar o dia a dia, melhorar a forma que a gente atua e trabalha com nossas ferramentas e atender melhor o profissional, né? Também trazer felicidade ou promover um ambiente de trabalho em que os profissionais que atuam, os funcionários, os empregados, colaboradores do conselho também atuem com felicidade, com motivação, porque isso também leva a um bom atendimento, um bom serviço prestado, né? O conselho é um prestador de serviço, né? Nesse sentido, né? Para a classe e para a sociedade, né? Legal, muito bom. E quer perguntar alguma coisa ou posso? Não, acho que a gente tá... Como é que tá aí, diretor? Falta quanto tempo? Já estourou em quanto tempo, diretor? Muita coisa, né? Tá vendo? Mas foi bom. Por isso que eu perguntei no começo, né? Antes, se tinha tempo, se tinha alguma coisa, que a gente vai perguntando aqui. É porque é muito bom ter uma figura ali que representa, né, a nossa classe, para a gente também trazer para o pessoal algo que eles não acompanham, né, diretamente e ter esse ponto focal que eles podem estar buscando, né? E eu queria saber, acho que agora a opinião sua, né, Darlan, como é que está sendo essa sua experiência como presidente, né? Você imaginava realmente se está sendo aquilo que você queria ou não, está sendo completamente diferente, mas está sendo muito bom. E também
como é que está a sua esposa, né? Porque ela não quis que você seguisse para ser presidente, mas como é que ela está também da visão dela, como é que está sendo essa experiência dela, né? Ter você como presidente, se está sendo bom, se está sendo ruim, como é que está sendo, né? Lá em casa a gente brinca, né? Que tem o Julius, né? Do Todo Mundo Odeia o Chris, que a esposa fala assim, meu marido tem dois empregos. Lá em casa são 3, né? Eu sou servidor da Câmara Legislativa, eu atuo, né, como conselheiro no Fundo de Previdência Complementar dos servidores aqui do DF e sou presidente do tribunal do Conselho de Contabilidade aqui do DF, né? Então, olha, você tem 3 empregos. Eu não tenho 3 salários, mas eu tenho 3 empregos, né? Tá sendo um tempo, assim, de muito trabalho, né? Quase todos os dias eu estou no CRC. Tenho tentado acompanhar no dia a dia ou em compromissos relacionados ao CRC, né? Estar aqui hoje, um compromisso do CRC. Antes disso, estava numa reunião relacionada ao CRC. Antes disso, teve uma reunião do Conselho Diretor relacionada ao CRC. Aqui no celular, né, coisas, você assina processo, assina documentos. Então, estou disponível. É um tempo de doação, que traz uma realização pessoal no primeiro momento, né, de você... É uma honra para mim, né, um privilégio ocupar a posição honrosa. Nossa profissão é uma profissão maravilhosa, é uma profissão muito importante, né? Muitas vezes e é algo que nós precisamos buscar, né? Nós precisamos buscar mais reconhecimento, mais valorização, nos colocarmos. Isso faz parte também de um processo de construção coletiva, nós precisamos estar ali. Mas eu me sinto privilegiado, me sinto abençoado e me sinto como uma oportunidade para fazer o bem, para fazer algo que, de alguma maneira, impacte positivamente, influencie, inspire de maneira positiva as pessoas que cercam, os contadores, os profissionais da contabilidade, né? Eu sou uma pessoa de família, assim, que valorizo, né? Estar em família, estar em casa. Então, às vezes, a família sofre um pouco, porque você tem um compromisso. Ontem à noite, por exemplo, eu estava numa palestra sobre reforma tributária lá na UDF, com os senadores Alci e com a UDF. Cheguei em casa 10 e pouco da noite, estava todo mundo dormindo, né? Mas, usualmente, eu estou em casa à noite, procuro, né, estar em casa, procuro sempre estar presente, levo as crianças na escola, e a minha esposa, graças a Deus, me apoia. Ela é uma contadora também, né? A gente tem esse acordo de um apoiar o outro, né? A gente tem um lema lá na família, né? Nessa família nós apoiamos uns aos outros, né? E tentamos viver assim um ambiente familiar que reconheça, né, o esforço. E eu acho que é um período, um tempo, né? Isso não é profissão. Eu tenho uma convicção de que eu quero chegar no conselho, dar a minha contribuição e depois eu quero ir embora. Eu ia perguntar depois se você pretende ficar mais um tempo lá. O meu mandato como conselheiro do CRC são de 4 anos. Já passou um ano, né, praticamente. Como presidente, de 2 anos. É possível uma recondução como presidente. Isso depende de uma outra eleição, que entra um novo grupo. No ano que vem, em novembro, tem eleição de novo para 2/3. Aí esse grupo eleito, junto com o pessoal de 1/3 que se elegeu comigo, se reúne e elege o presidente e o conselho diretor, os vice-presidentes, né? Então é uma coisa que depende do acaso. Mas se eles escolherem você aceitaria? É uma possibilidade, assim. Às vezes você tem um trabalho a fazer, você quer fazer, né? Mas eu tenho procurado equilibrar as coisas, né? Tentado, assim, não ficar ausente da minha família por conta disso. E tenho recebido apoio, né, da minha casa. Às vezes tem uma reclamaçãozinha ou outra, aí você dá uma paradinha, dá uma atenção. Mas por ela ser contadora também, ela compreende, né? Hoje vem para a reunião, me mandou uma mensagem, olha, que Deus te ilumine, te ajude aí, te dê o direcionamento, tinha algumas coisas para decidir. Então a gente vive essa tentativa de equilíbrio, né, entre a realização pessoal, a ideia ou a consciência de que quando você ocupa uma posição como essa, você tem uma responsabilidade perante as pessoas e perante Deus de fazer um bom trabalho e ser fiel, leal às pessoas que confiaram em você. Você tem que ter um compromisso com a sua família, porque se você negligenciar isso, depois, qual a razão de você estar conquistando essas coisas? Então, né, seus filhos, meus filhos, minha esposa, é uma coisa. E também a ideia de que isso é algo que marca a sua trajetória profissional, né? Que honra, né, você olhar para trás, né, e dizer assim, não, fui presidente do Conselho de Contabilidade, que é a minha profissão, né? A profissão que eu escolhi, ou que me escolheu,
e que me deu tudo que eu tenho, né? E foi através da contabilidade, né, que eu conheci minha esposa, né, que eu casei, que sustenta a minha família. E tenho muito orgulho de ser contador e muito orgulho de poder estar contribuindo com a classe, né, e deixar algum tipo de legado e olhar para trás depois e dizer, não, botei um tijolinho ali e contribuir. Porque ninguém vai resolver todas as questões, né? Aí já é uma lição de economia, né? Mas as demandas são infinitas. Os recursos são limitados, né? Cada um tem... cada um que eu perguntar diz assim, o que o conselho tem que fazer? Alguém vai dar uma opinião diferente. Mas aí você tem uma série de restrições, você não tem tempo para tudo, não tem recurso para tudo. Então você vai eleger algumas prioridades, aquilo que você acha importante, que você consegue entregar, vai lá, tenta entregar, né? E aí depois passa o bastão para os novatos aí chegando aí, daqui a pouco chega uma nova leva, você passa o bastão em frente, né? Eu tenho essa missão comigo. Preciso fazer um bom trabalho, deixar um legado e passar o conselho para alguém melhor do que eu, mais capaz, mais bem articulado, com maior capacidade de entrega, de gestão. Para quê? Para levar além. Legal. Né? E também ter a consciência de que não estou começando do zero. Né? É claro, né? A gente começou a conversa dizendo assim, o desejo de mudança, o desejo de inovar. Eu acho que isso é válido, tem que ter mesmo, mas ao mesmo tempo, assim, eu tenho muito respeito por quem passou ali, deu a sua contribuição, sabe? Eu sempre falo com o pessoal, diz assim, olha, quem passou pelo conselho deu o seu melhor dentro da sua capacidade. Deu a sua contribuição, vem um outro, contribui mais um pouco, faz mais alguma coisa, daqui a pouco vem outro e vai evoluindo, a instituição vai ficando, as pessoas passam ali e dão a sua contribuição dentro da sua capacidade, dentro das suas condições, né? Eu tento enxergar as coisas dessa maneira. Certo. Maravilha. Até comentar que eu acho que eu tô copiando um pouco da sua vida, porque a minha noiva, ela é contadora também. A gente se conheceu num escritório de contabilidade. Tudo na ponta do lápis, meu amigo. Só que assim, essa questão financeiramente, a gente vai se casar ano que vem, né? Mas assim, essa questão financeiramente, ela recorre a mim, deixa eu que é porque a gente fez uma coisa diferente, né? Uma questão, até mudando um pouco de assunto aqui, mas a gente fez uma questão diferente. Em vez de a gente pagar nos fornecedores do casamento, né? O que a gente fez? O dinheiro que a gente pagaria os fornecedores mensalmente, a gente botou para aplicar. E botamos os fornecedores tudo pro final. Aí o dinheiro vai rendendo ali. Em vez de a gente estar dando dinheiro pro fornecedor, a gente vai dando dinheiro pra gente mesmo, deixa rendendo, no final paga e ainda ganha um dinheirinho. Você pode fazer um cálculo ali também. Que desconto você dá para eu te pagar à vista aqui, né? Se tem, né? Mas lá em casa, assim, então vou falar do depois, né? Lá em casa a gente, de vez em quando a gente mescla quem é que controla as finanças, né? Como os dois são contadores. A gente tem uma visão de complementar um ao outro e não de disputar. Então, nós dois somos servidores públicos, mas temos, assim, basicamente uma conta bancária só, um cartão de crédito só, não temos nada que é meu e seu. Não sei aquelas roupa, coisa própria, né? Mas assim, meu carro, seu carro, nós não temos isso. Temos, o carro pega, o carro que estiver mais livre, limpo, para função, isso aqui é melhor porque é menor para estacionar, mais ou menos assim. E a gente tenta construir as coisas com uma cooperação, né? Que um complementa o outro, um ajuda o outro e vai cooperando. E um vai ajudando, né? Ela é muito... Minha esposa trabalhou com auditoria há muito tempo, então é muito meticulosa, tem aquela visão ali, né? Demais. Eu sou um cara mais afoito, por assim dizer, né? A esposa vem e traz você um pouco ali e eu acho que estamos indo bem. Então, 3 filhos. Vamos complementando ali, uma né? de 14, Legal. A Beatriz, a Lídia de 10 e o Vitor de 4 anos, né? E entre a Lídia e o Vitor tem uma casa que a gente construiu num período ali. Tem uma de 10 e um de 4. E no meio do caminho, uma casa construída, que é uma construção... Senão ia ser 5 filhos. Demanda. Você já tava aí 5 meninos de aluguel, né? Mas é isso, cara. Prazer demais estar aqui com vocês. Se você quiser, até chegando aqui no final, se você quiser deixar uma mensagem aí pro pessoal... ou suas redes sociais também para te seguir. Vamos lá. Até o do CRC também, para ficar por dentro das novidades, por dentro do que o CRC está lutando pela nossa classe, né? O pessoal ter o conhecimento. Né? Vamos lá. Primeiro agradecer você, Bruno, né? Você, Matheus, aí, a gentileza, né? A honra de ter me convidado, né?
me sentir à vontade em casa. A honra é toda minha de você ter aceitado, que não é qualquer um, não. Não, estamos ali para aceitar, né? Dizer para os colegas, né, os contadores, né, o podcast estão voltados para a classe, dizer que a nossa classe, o conselho, ele vai ter a força que nós dermos a ele, no sentido de quanto mais unidos estivermos, mais apoio, né? Atuante, participando, agregando, vai ser mais relevante o nosso conselho, mais relevante a nossa classe e a nossa profissão, né, aqui no Distrito Federal. Nós temos que construir juntos isso. Né? Tem coisas simples de fazer. Né? Primeiro, atualizar o cadastro no conselho, né? Procurar estar em dia ali, porque o conselho precisa de dinheiro para movimentar. Né? Nós temos tentado aplicar o dinheiro do conselho em retorno profissional, nesse tripé que nós temos falado, né? A fiscalização, o registro e o desenvolvimento profissional. Em termos de desenvolvimento profissional, nós, né, temos investido bastante em cursos. Fizemos uma pesquisa, perguntamos aos colegas assim, olha, que curso você quer, que palestrante você quer, e tentamos trazer essas pessoas e esses temas para falar, e graças a Deus temos tido um bom retorno. Então, dica, né? Segue as redes sociais do Conselho, tem no LinkedIn, tem no Instagram, a página do Conselho também. Manter os dados atualizados ali, e-mails, dados de contato. Né? As minhas redes sociais é darlan.barbosa, darlanbarbosa.ct no Instagram, é essa que eu ligo no dia a dia, e no LinkedIn também, que é as duas que eu mais uso, né? Que é Darlan Barbosa, tá? Tudo junto lá. A gente procura sempre estar replicando os conteúdos do Conselho, né? Dizer para você, colega profissional da contabilidade, né? Nossa profissão é uma profissão maravilhosa, uma profissão de muitas possibilidades. Então, você que está chegando, ou você que atua há muito tempo, tem muitas possibilidades de se reinventar, de atuar, de organizar o seu negócio. Aqui em Brasília, né, é uma terra de oportunidade, então a gente tem a área de atuação pública, terceiro setor, como empresário, como consultor, né? Mas o caminho é parecido. Está no capacitação, no esforço, na dedicação, na tentativa e erro. Quem quer empreender sabe disso, né? A cabeça de um empreendedor, você vai tentar, você vai, às vezes consegue, às vezes não, mas a nossa profissão, ela é muito versátil, muito ampla, ela permite que a gente atue de diversas formas, é uma profissão muito bonita e a gente tem muito ainda a alcançar e a conquistar, e espaços a estar realmente avançando e atuando naquilo e tendo retorno, reconhecimento. Temos muito espaço, né, para termos o reconhecimento que a nossa profissão merece, e que se redunda, né, em melhores posições de trabalho, melhores condições, melhor remuneração e mesmo a posição na sociedade, né? Isso não é uma obrigação do Conselho, isso é algo que nós construímos juntos, Conselho, as outras entidades de classe, mas principalmente, né, as instituições são feitas por pessoas, né, e as pessoas estão juntas, aí você mostra a força, você mostra o seu valor e consegue conquistar, né? É clichê e não é. Juntos somos mais fortes, né? Com certeza. Né? Tem aí o seu fundo de razão, né? Sim. Estamos juntos, no mesmo objetivo, nós conseguimos ir além, né? Muito obrigado, presidente Darlan, é uma honra, sério, muito feliz quando você falou comigo lá no LinkedIn, eu chamei, vamos pro podcast, você bora, topou, aí eu falei pro pessoal aqui da Facilite, ele, caramba, Matheus, você subiu a régua mesmo, né? Conseguiu o presidente do CRC vir aqui, acho que o próximo desafio vai conseguir o presidente do CFC, vou ver se consegue. Tem o contato dele? Tem, a gente manda mensagem para ele. Então vai ser bom, eu preciso de um facilitador. Mas muito obrigado mesmo, foi muito bom, acho que a gente, 2 horas praticamente, né? 2 horas aí de conversa, acho que foi o primeiro que a gente fez isso. 2 horas, muito bom, conhecendo um pouco mais sobre o CRC, um pouco da sua história, né, como é que você chegou e também conhecendo ali um pouco do CRC. Agradeço demais, muito obrigado. Muito bom. Deseja falar mais alguma coisa? É isso. É isso? Agradecer pela audiência, ter ficado até agora. Pessoal, muito obrigado. A gente se encerra então o nono episódio, Os Contadores, com o presidente hoje Darlan. Muito obrigado por você estar aí assistindo até esse momento. E agradeço demais e até o próximo episódio. Obrigado.